tá te vendo aqui na primeira vez, quem é? Se apresenta. Quem é o Pedro Teixeira? Agora é o seguinte, eu não quero só a apresentação tradicional. Você lembra, né, naquele dia? Eu não quero saber só o nome, eu quero saber de fato quem é Pedro Teixeira. Como você se define, pro pessoal te conhecer. Bom, então, muito prazer pra galera aí que tá assistindo. Meu nome é Pedro. Como o Jadson disse, né, cara, esse negócio de se definir é complicado, né? Porque na minha história eu aprendi que a gente é por espírito. Então, o que eu defini vai vir, acho que através do meu ego, mas eu trabalho como professor, terapeuta, sou parapsicólogo também, treinador, enfim. E todas essas coisas veio depois de uma época na minha vida que foi quando eu passei por um processo de depressão que nós estávamos falando aqui agora, né? Antes eu já trabalhei como frentista, como pizzaiolo, como caixa, como já catei latinha. Tem uma bagagem aí. Nossa, várias coisas, velho. E o que eu faço hoje basicamente é curar, ativar a consciência crítica das pessoas através de uma coisa que se chama engenharia da realidade. E é cura mesmo, é isso aí. Enfim. Engenharia da realidade, como assim? Ó, tá vendo? Ó, engenharia da realidade. Engenharia da realidade. Nunca ouvi falar nisso. Nunca ouvi falar nisso? Não. Isso aí foi um download, velho. Foi um download que Deus trouxe pra mim. Engenharia da realidade basicamente é o seguinte, imagina o seguinte, nós temos um prédio, né, e esse prédio ele tem paredes aqui e tal, tem toda a forma como ele é construído. Sim. Certo? Precisa de uma engenharia, matemática. A nossa mente e a nossa realidade, ela tem uma engenharia de como as coisas são feitas, de como acontece. Deus arquitetou isso aqui muito bem calculado, sabe? Total. Então, o meu propósito é meio que decodificar todas essas leis que regem essa matemática da realidade e da nossa mente, do nosso psicológico, e aplicar isso na vida das pessoas, porque muitas pessoas, por exemplo, deixam a casa delas cair porque não sabem como funciona uma engenharia da própria casa. Então imagina que a gente tem a nossa casa, nosso interior, nossa mente, né? E a gente sofre com muitas leis por não sabermos como que a lei funciona. É tipo você não saber que é proibido roubar, você vai lá roubar e alguém vai te prender porque você roubou. O que tá acontecendo? Porque estão me roubando. Exatamente. Uhum. E aí você é preso por isso, por você não saber como funcionam essas leis. Então, pouquíssimas pessoas vão atrás disso, entendem isso, e um dos meus propósitos aí é poder mostrar essas leis e a pessoa conseguir viver melhor. Pelo que eu tô entendendo, no caso entra muito a física quântica nisso, né? Ou não? Olha, entra também, viu, Jadson? Entra também porque a gente vai perceber o seguinte, a ciência e a espiritualidade, teve um momento da história que elas caminhavam juntas, né? E depois elas começaram ali a se separar, e agora elas estão começando a caminhar de volta. Então, quando você pega algumas leis da física, né, algumas leis quânticas, você repara que elas vão junto com vários ensinamentos espirituais que a gente tem, seja da nossa tradição mais cristã aqui do Ocidente ou de outras filosofias, como, por exemplo, o budismo, o hinduísmo, os Vedas e tudo mais. Então, quando eu fui passando por todas essas religiões aí, a gente pode conversar sobre isso, eu fui pegando ali mais ou menos um pouquinho de cada coisa, entendendo como funciona e agora juntou. E aí, depois que você foi lá e me afogou naquele dia, o JC chegou até mim e falou pra mim algumas coisas que eu tinha que fazer em relação a isso. E tudo foi depois daquele dia, velho. Assim, nossa senhora. Tudo foi depois daquele dia. Tudo depois daquele dia. Você podia explicar, né, pra galera o que foi aquele dia? Pessoal, é o seguinte... eu inventei de atender um chamado, né? Também que foi baixado esse download, digamos assim, pra querida Jéssica Rigon, que tá aqui gravando a gente. Ela do nada chegou, não, Deus me falou o seguinte, a gente vai fazer um evento, Dia do Homem, não sei o que, e todo mundo saiu falando. Uma mulher chegou pra falar pra gente fazer um evento do homem. Nada a ver. E as coisas foram acontecendo, pá. Só que não, fizemos o evento, pra mim, foi um destravar muito grande. Eu fico feliz que foi pra você e pra quem tava lá também na imersão. Agora, pra mim, foi muito grande, porque eu olhei e eu falei assim, caraca, hoje é um dia que define eu estar cumprindo meu propósito. Porque eu fui chamado como orador. Eu ensinei. Eu recebi um chamado de profeta ano passado. Eu profetizei. Não pra vocês estarem na imersão, mas pra um pessoal lá que tava no off, umas meninas estavam lá. Só que não, depois ela tava indo no banheiro chorar, velho. Eu fiquei, caraca, o que é que tá acontecendo? Tá entendendo? Eu entreguei uma palavra, beleza, tudo bem. Fui comer. Quando eu olhei, ela tava no banheiro chorando. Eu, caraca, o que é que tá acontecendo? Então, eu preguei, eu entreguei palavra profética, no final, batizei. Eu fiquei, caraca, o que é que tá acontecendo? Foi surreal. Foi. E como é que foi pra você essa experiência nesse dia?
Conta um pouquinho pro pessoal. Nossa, pra mim, velho, foi uma loucura total, porque... Mas peraí, desculpa interromper. Porque assim, pra não ficar confuso, pessoal, pra gente não já chegar na metade da história, vamos começar com a tua história. Porque pelo que eu vi, tu tem muita experiência. E ainda nessa de ter passado em várias religiões, porque é uma parada que a galera tem muita... algo polêmico. Ah, qual é a religião certa? Ah, não tem religião certa. Ah, todos os caminhos levam a Deus. Aí começa um monte de coisa e as pessoas ficam confusas. Porque em meio a tantas verdades, qual é que eu vou seguir? Entende? Então, você é um cara que você falou que passou por várias religiões e você me falou antes de começar o podcast que você também já passou por depressão. Então, como é que foi essa tua história aí, esse teu caminhar? Mano, foi o seguinte, doideira, né, falar isso, porque tudo que o JCV conversou comigo depois do que aconteceu entre a gente naquele dia, às vezes é meio que contra-intuitivo em relação a algumas coisas que a gente aprende, mas exatamente por causa dessa história que ele passou essas coisas e você vai entender o que rolou. Mas é basicamente o seguinte, eu nasci numa família católica, né, como a maioria das pessoas e tudo mais, fui batizado lá em Nossa Senhora Aparecida, quando era bebê e tal, e cara... Durante a época da minha infância, eu sempre fazia novena, passava santinho lá em casa e tal, e a minha mãe rezava terça, tradição, né? As tradições, exatamente, católica, ia fazer procissão. E aí começou uma época lá da minha infância que eu falava, cara, eu gosto disso aqui, gosto de falar ali, né, as coisas, mas aí eu conheci a Igreja Batista. Eu conheci a Igreja Batista, tinha algumas coisas ali, tipo, de interação, jovens e não sei o quê. E aí, da Igreja Batista eu fui pra Presbiteriana. Presbiteriana, ia passava retiro de carnaval, ia lá também. Depois, congregação, assembleia. E a que tinha escoteiro, qual que era? E como é que era isso? Tua família te conduzia ou você, curiosidade? Eu vou visitar essa igreja, vou ver essa daqui. Não, curiosidade. Alguém me chamava, minha mãe às vezes falava, tal, falando, não, pode levar lá, tipo assim, tá nas mãos de Deus. Mais ou menos. Criança, adolescência. Tipo assim, comecei com isso aí, acredito, por volta dos meus 10, 11 anos, 12... Por aí. Já começou. Qual é a criança de 11 anos, 12 anos que negócio bacana esse negócio de religião. Eu vou sair caçando as igrejas aí pra ver. Ia, velho, ia. E eu fui nisso aí, em todas essas religiões, né? E por volta dos meus 15 anos eu me afundei de estudar a teoria da conspiração, coisa voltada à psicologia e tudo mais. E eu era muito seguro quando era mais novo, então eu comecei a estudar psicologia por sedução, né? Com 14, 15 anos. E era PNL da sedução na época, tinha coisas... Mano, era... Eu acho que boa parte das pessoas que começam esse desenvolvimento pessoal começou por esse lado negativo, por exemplo, como seduzir, como não sei o quê. Aí você começa a perceber que tem muita coisa que você não conhece. E aí uma coisa leva a outra. Por exemplo, numa fase da adolescência eu já comecei a aprender isso, como funciona a conversa, persuasão, conquista. Perfeito. E aí a pessoa começa nisso, aí pensa que a pessoa está estudando física quântica, está estudando sobre Deus, aí já era, aquilo ali foi só o pontapé. Parece que tudo junto assim, né, velho? Porque eu lembro que na época, você tá falando isso aí, é exatamente isso mesmo. Eu comecei a entender a mente, aí misturava com a ciência, espiritualidade, e aí teoria da conspiração, Illuminati, e porra, Aí eu comecei a entrar numa crise existencial e comecei a ficar muito mal, porque eu falei, cara, o mundo vai acabar em 2012, eu acreditava isso, quando era novo. E aí, de repente, virei ateu, mano. Virei ateu com 16, 17 anos de idade. Eu comecei a estudar a Bíblia mesmo quando eu virei ateu. Porque aí você quer combater os crentes, né? Tem que ter argumento, aí. Tem que ter argumento. Aí, pô, o livro de Deuteronômio, por exemplo, eu lembro que era um livro cheio pra nós, né? Porque lá fala algumas coisas que são tradições da época, né? Sim. Que hoje eu entendo, por exemplo, depois Jesus veio, foi pra trocar tudo, mas usava isso muito pra combater os crentes. E o mais engraçado é que, tipo, a galera, digamos assim, né? Os crentes, né? Com todo respeito, não sabiam de nada, então não tinha argumento para poder debater, né? Porque é mais aquele negócio, a gente percebe que hoje o pessoal vai muito empurrado, não sei se você percebe, né? E muito diferente. Enfim, aí eu virei ateu nessa época aí. Para combater Pra combater, exatamente. Argumento. A ciência era tudo agora, né? Não, porque olha pra você ver, a história de Jesus parece com a história desse outro cara do Egito, que também nasceu dia 25 de dezembro, e tem várias, né? Coisas parecidas, assim. Mas, assim, possamos dizer que você falou que viu várias religiões, aí começou a ver conspiração, um monte de coisa. A gente pode até dizer que talvez, você me corrija se eu estiver errado, mas eu tô pensando, talvez, será que foi um modo de defesa inconsciente? Porque você falou, começou a ter uma crise existencial, e a pessoa com medo do mundo acabar, e meio que uma forma de você se defender é, cada um fala uma coisa e não vai acreditar em nada. Sim, é basicamente isso, eu acredito que basicamente isso. Parando pra pensar assim, você falando isso, eu lembro que na época, pô, quando você é adolescente,
seu córtex pré-frontal nem está desenvolvido ainda direito, né? A gente tem um egocentrismo muito grande na adolescência. Então você quer se provar pro mundo, né? Principalmente se você é inseguro. Sim, a sociedade principalmente. Então você aprende e você vai querer mostrar isso aí pro mundo e falar que isso é certo. Tanto é que nessa época eu comecei a entrar em movimento político, ia para debate, ia na Câmara Municipal lá da cidade, ia protestar e nem sabia o que estava fazendo. Eu queria só aparecer mesmo. Enfim, virei ateu. E até então, cara, eu era muito menino, assim, de casa. Então, eu seguia tudo que minha mãe falava, obedecia tudo era certinho obediente. e tal, não bebia. Fui criado com os meninos lá perto do lugar onde eu morava, um lugar bem humilde, os meninos na quadra, fumando, maconha e tal. E eu nunca tinha feito nada disso, me respeitavam muito, né? Cresci no meio da galera desse rolê. E aí, com meus 18 para 19 anos, mudei para São Paulo. Meu pai morava aqui, meu pai e minha mãe eram separados. Quando eu mudei pra São Paulo, tipo assim, eu trabalhava de garçom lá pra ganhar R$30 na noite inteira. Então meu rolê era comer uma coxinha com a minha namorada, entendeu? Tipo assim, nossa, vamos comer uma coxinha hoje. E aí, quando eu mudei pra cá, que eu ganhei os primeiros R$1.000 que eu trabalhei no posto de gasolina, eu olhei pra aqueles R$1.000 e falei, e agora, o que eu vou fazer com esse trem? Tô rico. Tô rico, guardei o dinheiro. Guardei o dinheiro no primeiro mês, no segundo, conheci uma galera que começou a me levar pra, vamos, na verdade era minha família, meu primo e tal. E depois conheci uns amigos, vamos pro rolê. E aí comecei a beber uísque, comecei a gastar muito dinheiro em festa e tal. E aí comecei a beber, depois que eu comecei a beber, eu comecei a conhecer umas drogas. E comecei... Eu tô contando isso porque você vai entender o porquê. Comecei a usar drogas e tal. Então, ali, acho que se a pessoa para ali, até na maconha, pela experiência que eu tenho como terapeuta e de tudo que eu passei, até ali vai o quê? Apesar de se o cara fumar muito, ele vai desenvolver uma esquizofrenia ou uma síndrome de pânico e tal. Mas quando passa para uma outra coisa mais pesada, aí o negócio fica mais apertado, que foi o que aconteceu comigo. Eu comecei a usar cocaína, acho que eu estava com 20 anos, alguma coisa assim. Então eu usava na quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Então eu fiquei nessa uns meses bons, sabe? Caraca. E o rolê era, no primeiro você usava um pouquinho e você tava bem da hora. Depois você tava cheirando, sei lá, 2 pinos e nada daquilo acontecia ainda. Então eu fazia isso, bebia muito, fumava todo dia. E ninguém sabe disso, meu pai, minha mãe, nada. Porque eu sempre mantive minhas coisas e ninguém sabia disso. Só que é sempre a sensação de que eu ia morrer. Enfim, e aí, pra resumir aqui, não prolongar muito, chegou num término de relacionamento. E nesse término de relacionamento eu tava em toda essa função, nesse rolê que eu tô te falando. E perto desse término de relacionamento, eu era ateu. Eu fui participar de uma reunião, meu pai, ele tem uma atração por umas filosofias espíritas, né, Chico Xavier e tal. Então eles foram fazer uma limpeza em casa, porque sentia a gente pisando nas costas, essas coisas. Eu falava, é coisa da mente, né? E aí, cara, quando eles fizeram essa reunião lá, tinha umas 8 pessoas, eu acho 10, uma mulher começou a receber o espírito. Quando ela começou a receber o espírito, todo mundo de mão dada, eu comecei a pensar assim, falei, porra, mulher de 40 anos de idade, cara. Fingindo, velho. Vai ficar fingindo que tá recebendo. Fica feio, pô, uma mulher dessa idade. Foi exatamente isso, eu conhecia ela, né? Aí, beleza, que ela começou a receber esse espírito, o marido dela, né, também começou ali a conversar com esse espírito e tal, não sei o que. Eu falei, porra, mano, pra que um casal nessa idade, com a vida feita, vai ficar, né, fingindo esse tipo de parada? É feio. Cara, quando eu pensei isso, passou, tipo, pouquíssimo tempo, sei lá, acho que menos de um minuto, eu comecei a tremer, a suar, e eu apaguei, mano. Caraca. E eu apaguei, depois eu voltei à consciência mesmo, eu tava em outro lugar do cômodo, segurando um punhal, assim, ó, respirando fundo. Então aí me contaram que eu recebi um espírito lá, eu conversou com galera. Caraca, meu irmão. Aí eu voltei. Um punhal, tipo uma peixeira, falando na minha terra. Não era não. Uma peixeira, uma faca mais grandona, assim, né, de ser... Não, depende, é uma faca de cozinha pequena. Era um punhal, parece uma adaga de sacrifício, entendeu? Era caraca. Assim e tal. Mas o que era? Aquilo na simbologia espírita é pra você cortar a demanda. Não seria cortar a energia ruim, entendeu? Então é tipo um símbolo, um amuleto que você tem. E eu tava com isso aí porque me deram na mão, não foi que eu saí pra tentar fazer alguma coisa. Porque pediram, né? Porque era algo relacionado a uma proteção ali e tal, o espírito veio de mim e tal. E aí, cara, depois disso eu voltei a acreditar. Como é que vai explicar uma parada dessa, né? Não tem como, mano, você tá doido? Não tinha como mais negar. E só que eu voltei a acreditar, tal, eu tinha aquela vontade de falar, mas eu continuei na doideira, até que rolou esse término de relacionamento, aí eu entrei na depressão. E aí, cara, eu perdi 12 quilos em 2 semanas, alguma coisa assim. Caraca. Emagreci muito, não comia nada, acordava, dormia com vontade de morrer. Só aquela ansiedade profunda, você deve ter perguntado. Você acha que as mesmas... qual foi o gatilho? Porque assim, teve toda uma história, né? Usuário de droga, término de relacionamento, aí a crise existencial, não acreditou uma hora... Pô, tudo que eu achei que era real, que não existia nada, na verdade eu estava enganado. Aí vem tudo isso.
Você acha que foi tudo isso empacotado que fez você ter depressão ou teve alguma outra coisa, um gatilho? Na minha visão hoje, foi a quantidade de energia, espírito, obsessor, demônio, não sei o nome, né, que qualquer um quiser dar aí, que tinha comigo naquela época, o apego que eu tinha àquele relacionamento, por mais que eu me desfazia dele muitas vezes, e um vazio existencial. Pressão espiritual, tudo isso aí emocional. veio junto, olhando para trás hoje, né? E aí, cara, eu acordava e dormia, assim, com a minha mente descontrolada. Eu tive surto psicótico, então eu imitava a senhora, imitava o velho, falava que ia matar a pessoa, ou de repente começava a rir, tipo, surtei mesmo, sabe? E aí, nessa época, cara, eu lembro que minha mãe desesperou muito, meu pai também, e começaram a me dar uns remédios lá pra ficar mais calmo, né? E eu lembro que nessa fase, eu percebi uma coisa. Ali começou a mudança, eu percebi que eu não tinha controle nenhum da minha mente. E eu comecei a questionar o que era a mente, o que era a vida, o que eram essas coisas, né? E nisso eu voltei para Minas com a minha mãe, porque eu queria fugir de tudo que me lembrava, a minha namorada na época, né, o pessoal que morava perto. E quando eu fui para Minas com a minha mãe para fugir de tudo isso, e eles nem sabiam desses lanches de drogas, essas coisas, meus pais nunca souberam. Eu decidi sair um dia lá, e no que eu decidi sair, adivinha, encontrei alguém, e esse alguém me deu droga. E aí eu fui, curti a noite lá e tal, e de repente quando eu fui para casa nesse dia, porque eu vi a minha primeira ex-namorada com outro cara, não tinha nada a ver, eu nem gostava dela, mas na hora tudo é motivo. Era o ego, né? E aí eu fui pra casa e foi a vez que eu falei que eu ia botar um ponto final na minha vida. Caraca. Então eu cheguei lá, vi uns remédios da minha mãe em cima do micro-ondas assim, falei, cara, vou pegar aqui. Quando eu fui pegar os remédios, que eu fui destacar, eu tava doido, tinha usado cocaína, tinha bebido. Quando eu fui destacar os remédios, eu tive uma visão. Eu tava doido, mano. É muito coisa de Deus mesmo, né? Eu tava doido, eu tive uma visão, e essa visão era, eu estava cavando, e quando eu tava cavando, eu bati como se fosse um ferro. Assim, ó, não tinha mais onde cavar. E veio uma voz na minha cabeça e falou assim, ó, fim da linha. Não tem mais pra onde você ir. E nisso, eu lembro certinho, eu olhei pra cima, tinha uma estrela longe. É bem cena de filme. E quando eu vi essa estrela longe, que essa voz falou que tinha o fim da linha, aí essa voz disse assim, se eu fosse você, tentava mais uma vez. Falou isso. Só. E aí, cara, não sei. Tava doido, peguei, larguei o remédio, deixei assim em cima do micro-ondas e fui tentar dormir. Depois desse dia, quando eu acordei no outro dia, foi a primeira vez que eu tive vontade de mudar alguma coisa na minha vida. Até então eu ia só. Vai caminhando, né? Vai caminhando. E aí eu comecei a meio que querer mudar e tal. E que eu comecei a mudar um pouco da minha vida, parar de seguir pessoas que me lembravam, minha ex na época, né? Eram coisas relacionadas àquilo, mas continuei na deprê. Uma vez uma amiga minha, que a gente era amiga de fazia tempo, assim, ela já tinha namorado um primo meu e tudo mais, ela me chamou para ir num lugar onde tinha consagração de ayahuasca, você já ouviu falar? Ah, já ouvi falar de ayahuasca. Tem muita gente que fala que é chá luz do norte, você vai achar coisa de quanto é jeito aí, né? Mas é basicamente um chá enteógeno, que ele, assim, ele desperta o seu terceiro olho de acordo com a cultura, né? Com a cultura do local, né? Então, é bem antigo o conhecimento desse chá já e tudo mais. E quando eu fui lá, eu não sabia o que era. Então, eu fui, na curiosidade, foi um dos piores dias da minha vida, aquele dia também estava muito mal. E quando eu cheguei lá, eu tomei esse chá, depois de um tempo, eu comecei de olho fechado, você tem que ficar sentado, né? É um local maravilhoso, cara, uma energia assim, nossa, indescritível. E eu tomei e comecei a ver umas coisas geométricas na minha mente, assim, que eu comecei a ver umas coisas geométricas. O processo foi, eu vi tudo que eu tinha feito de errado na minha vida, todas as drogas que eu tinha usado, todas as traições que eu tinha feito nos meus outros relacionamentos. Uma hora eu te conto a história sobre relação a isso que eu tenho também. Tudo que eu tinha feito de errado, tudo mesmo, de conversa, dessas coisas, enganação, de procrastinar, de não querer nada com nada. E de repente disso, eu tive uma experiência com Deus. Foi como se desconstruísse quem eu era, jogasse fora, e eu tive uma experiência com Deus. Essa experiência foi o seguinte, é inimaginável para a mente humana normal. Eu era Deus, eu era todo o universo, e Deus era eu. Então, eu via a ordem e via o caos. Via todas as guerras, destruições, e também via a felicidade e as coisas boas. E tudo estava como tinha que ser. Então eu tive a certeza de que Deus era perfeito naquele momento. E depois disso, que eu tive essa experiência muito forte com Deus, que Ele existia mesmo, eu tive uma visão. Eu tive uma visão de eu dentro de uma sala branca, sentado atendendo pessoas a sair da depressão. Caraca, que top. Nessa época eu trabalhava em posto de gasolina. Nem imaginava isso, mano. E aí, naquele dia, cara, teve outras coisas que rolou também, mas naquele dia eu entrei lá no inferno e saí no céu. Então, a partir daquele dia, de alguma maneira, eu sabia que eu ia trabalhar ajudando as pessoas, mas eu não sabia como. E aí, para resumir esse rolê,
Precisa resumir não, rapaz. Vá contando aí porque o negócio tá bacana. Pode ficar à vontade e ser bem flexível mesmo. E tem muito detalhe importante aí que não é pra deixar passar. É uma história um pouco grande. Essa questão do chá. Você foi e você... Como é que tava o seu emocional? Você acha... Na sua visão mesmo, depois, hoje em dia, como terapeuta e tudo mais... Esse chá, ele seria o quê? Ele ativa a sua área espiritual, de fato? Como é que é a sua visão hoje em dia? Eu só vou pedir ao Zé para ligar um pouquinho o ar. Cara, na minha visão, hoje vendo, né, porque cada um tem a sua visão, ele é um chá, que ele é feito de um cipó e de uma folha, chá corona e o jagube. É uma coisa muito espiritual, mano. Não é loucura, não é como que eu posso dizer, alucinação, não é nada disso. É muito espiritual. Só que é uma coisa que não se brinca, entendeu? Não é um negócio que você vai, vou ver o que dá aqui, você toma aquilo. Se você for uma pessoa muito resistente, você vai ver algumas coisas sobre você e você não vai querer aceitar. Então você pode surtar com isso, entendeu? Imagina que você é uma pessoa que você é mentirosa, que você engana os outros, só que você acha que você não é. Você vai lá, toma um chá e o chá te mostra, ó. Aí, ó, tá vendo? Você não aceita. Então, já vi pessoas, por exemplo, gritando, pessoas lá muito mal, pessoas querendo se apertar. Por quê? A culpa é tão grande e a pessoa não aceita isso que ela entra num processo meio pesado. Entendeu? Caraca. Só que, ao mesmo tempo, a gigantesca maioria das pessoas que vai lá, elas entram num processo e elas conseguem entender a coisa da vida. Todas as pessoas que eu levei até hoje, 100% delas voltaram. Né? Mas não é uma coisa que eu indico para você ir lá, pegar e tomar. De qualquer jeito. De qualquer jeito, exatamente. Uhum. Tem que ter um local bom, com uma egrégora espiritual boa e numa intenção de trabalho boa. Pedro, preciso estar bem para ir? Eu não acho, porque eu estava muito mal o dia que eu fui. E mudou completamente minha vida. Uhum. Mas aí cada um sente, né, do que fazer. Então, para mim, ele realmente abre um olhar seu, uma coisa dentro de você que você enxerga o espiritual com uma expansão de consciência de um nível absurdo, assim. Fora da curva. É só passando mesmo para saber. Eu vi um vídeo assim, uma vez, é como você falou, tem que ser alguém de fato especializado, não é para levar na brincadeira. Não, eu vi um vídeo de um cara, eu não lembro o nome dele, ele participou de alguns podcasts que ele fala que ele perdeu o filho. O filho tomou ayahuasca, você já viu? Ele é, esse pai, ele tem o cabelo branco, magrinho, os óculos. E aí o filho dele tomou, e aí começou a ficar meio depressivo, parou de comer, perdeu não sei quantos quilos, e ficou mal, e depois faleceu, entendeu? Uhum. E aí na tua visão, você acha que também tem algum ponto negativo espiritual, tipo, da legalidade para alguma coisa, ou é mais porque, como você falou, ela não soube lidar com tudo isso? Eu vou trazer a minha visão e é um ponto de vista só, né? Uhum. Não sou o dono da verdade de jeito nenhum. Mas você saber lidar com o processo de ayahuasca não é uma coisa muito fácil. Então, pode ser que ele não tenha sabido lidar, né? Só o menino para saber. Mas, por exemplo, eu já vi pessoas que... E agora nem que tomam ayahuasca. Porque eu tenho muita conexão com essa galera também, mais good vibes, assim, digamos assim, né? E tal. E tem muita galera que quando elas começam a entrar no espiritual... Elas entram no espiritual e dentro do espiritual tem uma coisa que é incomum para todo mundo, que é o quê? Que é você não ser dependente da carne, né? Sim. Então, quando a pessoa se conecta muito com o espiritual, ela meio que começa a deixar as coisas do mundo para lá. Uhum. Não quer mais trabalhar, não quer mais fazer dinheiro, acha que dinheiro não serve, por exemplo. Então, pode ser... Tudo vai passar, exatamente. Pode ser que ele tenha percebido essa realidade última do universo e falou, cara, nada disso aqui faz sentido. De uma forma muito... Não foi um processo saudável, né? Eu acho que, digamos, o ayahuasca, nesse caso assim, que a gente está supondo, poderia ser tipo um atalho, né? Então, por exemplo, em vez do cara passar pelo processo de crescimento e ele chegar e dizer, realmente, o espiritual ele é mais real do que o mundo físico e tal. O cara já pula, tipo, pum, aí ele já vê, cara, não faz mais sentido e fica esse choque, né? E dá um choque muito grande, exatamente. Pode ter sido isso na minha visão também, sabe? Uhum. Porque o espiritual, quando a gente acessa muito ele, você sabe disso, está há muito tempo nessa caminhada, é umas experiências que às vezes você perde o sentido das coisas, né? Eu não, tipo, que nunca usei nada disso, não pretendo usar coisa de atalho, nada, nem questão, quem acredita no espiritismo, eu tenho uma visão de que, por exemplo, esse baixar espírito, na verdade é como diz na Bíblia, né? O diabo pode se disfarçar até de anjo de luz. Então, eu acredito que são demônios, sim, cada um com a sua função para enganar, mas no meu processo normal, digamos assim, mais comum, algumas experiências com Deus, eu já fiquei, no dia que eu me batizei, eu só queria ficar uma semana no quarto trancado, chorando, de jejum. Uma semana de jejum, só chorando e orando lá. Tá entendendo?
Então, às vezes, desperta esse desejo. Então, imagina que uma pessoa que tá total no físico, na carne, e aí do nada tem um choque de realidade desse. Pega esse encurtamento, esse atalho e pum, caraca, tudo que eu acreditei não é real. Tipo, entendeu? Sim, é uma desconstrução muito grande, né? Pra mente humana isso é inconcebível porque a gente coloca o sentido da nossa vida em coisas, né? Em pessoas. E aí, de repente, tudo isso não é o que você achou que era, você perde sentido total. Que é um dos fatores que causa a depressão, né? A depressão, ela vem pela falta de sentido. Só que a questão, vendo da depressão também, é que, cara, qual que é o sentido da vida? No mínimo, eu costumo dizer assim, né? Independente da religião. Porque uma pessoa de uma religião pode ser outra coisa, filosofia outra coisa, e vai de cada um dizer uma coisa. Mas um significado que a gente pode dar, um conjunto de todos, seria que, no mínimo, é para ser feliz. Porque se não for para ser feliz, do que adianta, entendeu? Sim. Porque uma hora vai passar, mas é aproveitar essa oportunidade e ser feliz. Amar as pessoas, ser amado. Então, se a gente pegar, por exemplo, assim, o sentido literal. Vou fazer uma pergunta para você que está assistindo aqui agora. O sentido literal, qual que é o sentido da vida? O sentido da vida. Qual é o sentido que você deu para sua vida? O sentido da vida, se você chegar, por exemplo, para um tigre. E tigre, qual que é o sentido da vida? O que ele vai te falar? Nada, porque tigre não fala, certo? O sentido, ele só está na mente racional. Isso. Então, isso significa que o sentido, ele só existe para a psique humana. Então, quer dizer que para uma cachoeira, para um tigre, para um lagarto, para um cachorro não tem sentido? Não, a vida não tem sentido mesmo. Se você parar para pensar, a vida não tem sentido. O sentido é racional. Agora, a vida tem um propósito, que é se evoluir e ser feliz. Então, quando você percebe que a vida tem esses dois propósitos, você encara tudo como um desafio de crescimento e aproveitar o crescimento que você teve. Na minha visão, Sim. Acontece dessa maneira. Porque como o sentido, a racionalidade ele é uma coisa característica do ser humano, não é possível, então, que para todo o resto dos animais nada disso, Sim, entende? Entendi. Então, isso, por exemplo, é uma engenharia mental. A engenharia da realidade que a gente falou. O sentido que a gente coloca, aquilo passa a ter sentido para a gente, e se a gente perde esse sentido, a gente tem uma desconstrução de quem a gente é e a gente entra num processo de catarse ou de depressão, entendeu? Sim. Mas, enfim, nós estava... A gente vai chegar lá. Você ainda estava saindo da ayahuasca. Saindo da ayahuasca. Mais um pouquinho para eu expressar meu ponto de vista nessa Lógico. questão do sentido. A gente pode dizer que, como você falou, sentido não tem, mas tem propósito. E um deles é, por exemplo, a gente ser feliz. Mas a gente é feliz quando a gente faz o quê? Quando é o natural. A gente faz aquilo que a gente veio para fazer. Por exemplo, um tigre, ele não fica triste. Pô, não comprei minha casa, minha vida. não construí um carro. Não tem crise de ansiedade o tigre, entendeu? Por quê? Como ele não tem a racionalidade para atrapalhar, ele só tem os instintos. Então, o que é que ele está fazendo? O natural do que ele nasceu para fazer. Um cachorro, você joga um graveto, ele fica correndo. Você vê lá a cara de bobão, os cachorros que ficam assim, bobão, feliz da vida. Ele não tá nem pensando, ele só tá fazendo o que ele nasceu para fazer. Tá entendendo? Então a gente tem que descobrir para que a gente nasceu. Então tem vários micropropósitos, digamos assim. Tem propósito que é para todo mundo, tem propósito que é individual só para você. Então a gente vai descobrindo essas coisas e vai exercendo. Porque, por exemplo, a gente vai sentir dor na vida. Mas tem dois tipos de dor que eu costumo falar. Que é a dor do sofrimento, de que você vai morrendo, que você se sente triste, infeliz, vai retraindo. E tem a dor do crescimento, que é você mesmo fazendo o que você tem que fazer, por mais que doa, mas é a dor do crescimento, você se sente bem. E no final você diz, valeu a pena. Entendeu? É o desafio de você expandir ali, né? Total. Então, faz sentido. já fica para vocês refletir aí, pessoal. Quais são os meus propósitos? Eu tenho vários que eu tirei da Bíblia, que Deus deu para mim. Por exemplo, governo sobre toda a terra. O cara tem que aprender o que é governo. Então, vai pregar o evangelho a toda criatura viva. Esse é algo que eu faço. Eu faço aqui dando meu testemunho, falando, trazendo pessoas que mesmo com intenção ou não, elas fazem isso. Elas contam a história, dão testemunho. Isso impacta a vida de outra pessoa. Então, estou fazendo aí. Tá seguindo o seu propósito, Com certeza. E um deles, acabou indo de encontro com aquele dia no evento, que você foi batizado. Você falou, desse dia tudo mudou. Mudou mesmo. Então você vê, às vezes quando a gente deixa de cumprir algo que é responsabilidade nossa, às vezes a gente pensa que só tem a ver com a gente, só que impacta outras pessoas. E aí quantas pessoas você vai impactar a partir de você? Exato. Quantas pessoas você está impactando vai impactar a partir delas? Nossa, então, é um juro sobre juros, né? Que vai ad infinito. Uma bola de neve.
Então, você saiu lá da... Eu esqueci onde tava, velho. Eu sou muito distraído. Não, eu lembro. Você saiu lá da ayahuasca e você começou a ver, abriu a sua mente para o espiritual. Como é que foi isso? E aí, mano, o que começou a acontecer? Nessa época eu comecei a frequentar a Umbanda de raiz. Terreiro mesmo. Era digamos, uma curiosidade minha, né? De saber como funcionava. E, cara, eu comecei a frequentar lá. E lá, velho... Por que eu falei que às vezes ia bater de frente com alguma crença, alguma coisa assim, pra galera que escutasse? Porque eu tenho muita clareza sobre essa visão que muitas pessoas têm sobre você receber um espírito e tudo mais. Só que, cara, pensa comigo. Eu usava droga quando eu cheguei lá dentro. E lá eles me ajudaram a parar de usar droga. Me ensinando o que era amor, me ensinando o que era companheirismo, o que era ser fiel, leal. Caraca. Então, tipo assim, eu ia e às vezes chegava na frente de um preto velho, que é uma entidade que trabalha dentro da linha da Umbanda, e ele falava, filho, você tem que perdoar o seu pai, você tem que ser mais passivo assim, você tem que ser uma pessoa mais correta. E aí, por mais que eu pense que o diabo pode vir nos enganar de alguma maneira, se passando por alguém bom, o que você mede? Aí você olha, Você mede o resultado. Você vai olhar e dizer, oxe, o diabo converteu e eu não tô sabendo. Que parada é essa que tá acontecendo aqui, né? Então eu vejo o resultado que esse terreiro que eu frequentava, Umbanda de raiz, até um beijo pra mãe André e pro pai João, que foram pessoas que me ajudaram muito a crescer na vida. Eles me ensinaram o que era amor de verdade, entendeu? Eu nunca aprendi tanto que era amor quanto naquele lugar. Então o resultado que eu tive na minha vida foi, cheguei lá ruim e parei de frequentar lá bom, em vários sentidos na minha vida. Então o resultado que eles me entregaram foi um resultado positivo. Sim. Aumentou ou diminuiu minha vibração? Aumentou, me ajudou, me fez ajudar as pessoas ou atrapalhar? Ajudar. Como que eu posso acreditar que isso é o demônio? Entendeu? Saiu da depressão, não foi? Tudo, cara. É porque aí também envolve pessoas, né? Ali é uma comunidade. Sim, ali é uma comunidade. Com certeza. Então lá dentro eu comecei a desenvolver o que eles chamam de mediunidade. Então eu comecei a receber espírito de uma maneira consciente. Você acredita que já disseram que eu sou médium também? Hã? Já disseram que eu sou médium também? Mas você é. E agora? Eu fiquei achando com a certeza que ele falou, né? Mas você é não, mesmo. Mas a gente já entra nesse assunto aí. A gente conversa sobre isso se quiser. Uhum. E aí, cara, lá dentro rolou isso aí. Em paralelo eu fazia o conhecimento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eles estudam o Evangelho de Cristo, só que de acordo com a visão espírita, né? Sim. De Chico Xavier, Kardec e tudo mais. E aí, cara, nesses momentos aí, depois eu troquei, fui para um outro terreiro. Só que eu quero deixar bem claro aqui pra galera que tá escutando que é o seguinte: existem terreiros e terreiros, entendeu? Existe terreiro de luz e terreiro que não é tão de luz assim. Mesa branca e mesa preta, né? Fala. E existem, por exemplo, igrejas e igrejas. Tem igreja que você entra que você sente muita paz, tem igreja que você entra que você se sente perturbado. Então, assim, eu vejo para tudo na vida, todo quanto é tipo de religião, tudo quanto é tipo de filosofia. Existem lugares e lugares. Então, o lugar que eu fui era muito bom, mas pode ser que tem pessoas que vão num lugar que não é tão bom assim, entendeu? E aí, cara, passando por esse processo aí, então, eu conheci a Umbanda, conheci o Espiritismo, comecei a frequentar e eu comecei a conhecer o Budismo, comecei a conhecer o hinduísmo e fui estudar todo tipo de filosofia que tem a ver com o conhecimento do espiritual e também em paralelo com conhecimentos psicológicos. Então, a psicanálise, a PNL, a hipnose, a parapsicologia, que eu sou formado. Você mergulhou nesse mundo espiritual e na psique humana, e no racional, né? Exatamente. Eu vi que existia... Por quê? Tudo começou naquele dia que eu falei que eu não tinha controle da minha mente. Então, precisava achar a resposta. Tem alguma coisa, tem que saber o que é que está acontecendo. Exatamente. Eu desenvolvi essa paixão muito grande por todo esse tipo de coisa e conheci todas as religiões possíveis. Então, fui ler um pouco do livro de Torá, né, que é os judeus, que é o Antigo Testamento, que é grande parte, né, da Bíblia. Então, a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, a teologia de Umbanda, a história de Buda, os princípios búdicos, o hinduísmo, que, mano, nossa, no hinduísmo tem Deus demais pra tudo que é lado, velho. Mas, enfim, e tudo isso, cara, você percebe que é o seguinte, Adson. Você vai perceber que existe o arco-íris, 7 cores do arco-íris. E você vai perceber que em todas as religiões existem 7 principais tronos, ou 7 arcanjos, anjos, 7 orixás. Entendeu? Você sempre vê que existe uma semelhança entre todas essas coisas e que sempre, por exemplo, assim, você pega na Umbanda, você vai ver que tem um orixá Ogum, que ele é mais da guerra, ele pra cima, é de cor azul, ou às vezes vermelho, dependendo do Ogum, né?
Mas você pega também no cristianismo, você vai ver São Miguel, que é a mesma parada. É tipo uma sincretização. É o cara que vem ali, que expulsa o demônio, que ele é o mais da guerra, que ele é o cara que toma a frente das coisas. Então existe uma sincretização, se você for, por exemplo, no hinduísmo, você vai ver Shiva. Então existe uma sincretização entre todas as religiões e todas elas dão uma resposta sobre algum pedaço da realidade de alguma coisa que nos falta. Então, por exemplo, a parte mais espírita te ensina a se trabalhar um pouco mais sobre mediunidade, lidar com esse mundo espiritual. A parte do budismo traz para você já um equilíbrio mais mental, traz para você uma conexão interior com seus chakras. A empatia. Cada coisa ali, entendeu? Tem o seu lado. Então foi por ver tudo isso aí, experimentar tudo isso aí, que eu vi o seguinte. Imagina que você gosta de 5 comidas. Lasanha, estrogonofe, hambúrguer, sei lá, pizza... E sushi, tem que ter sushi. Escolhe uma. Por quê? Eu escolho as 5. Então, em vez de eu comer uma religião, eu como de todas. Entendeu? Uhum. Eu pego um pedacinho de Deus de cada lado e uso todos esses conhecimentos para poder agregar na vida das pessoas. Enfim. Isso é muito bacana. Agora, assim, porque o que acontece? Muitas pessoas, a grande maioria, é muito fácil ser alienado, muito fácil ser um efeito manado, muito fácil ser enganado. Total. Então, como é que você faz para olhar e dizer, essa religião, um monte de coisa que está ensinando não é correto, não é coerente com a realidade, não é real, mas esse pedaço aqui tá certo. Como é que você faz para distinguir isso? Porque às vezes, por exemplo, se uma religião, digamos que ela ensina algo certo, mas ensina várias outras erradas, ela chega, mostra o certo para você e você diz, que legal, então deve ser tudo certo. Aí vem as outras coisas ruins junto. Então como é que você faz para filtrar, digamos assim? Cara, uma coisa particular, tem 2 coisas. Uma coisa particular é nível de consciência. Então, pensa da seguinte maneira. Você já ouviu falar em David Hawkins? Não lembro agora. Dá pra colocar alguma imagem aqui? Não, sem problema. Então, quem estiver vendo em casa, procura aí David Hawkins. Ele foi um médico psiquiatra que ele fez um nível de consciência, uma escala de Hawkins assim, né? E você já ouviu falar? Acho que sim. A Jéssica já me mostrou. Ela mostrou pra você? Aquilo ali é um exemplo, mas é basicamente o seguinte. Imagina que seu nível de consciência está de acordo com o que você sente. Então, se você estiver, sentindo raiva, você vai conseguir enxergar uma interpretação da realidade X. Isso. A sua consciência, ela consegue abstrair um tanto tipo de informação. Mas se você estiver vibrando no amor e na alegria, você consegue abstrair outro tipo de tanto de informação. Então, se eu chegar com você para uma proposta, eu te falei assim, Jadson, tem essa proposta aqui para você. Se você estiver na raiva, na tristeza, você vai conseguir enxergar um pedacinho engessado. Se você estiver na alegria e no amor, você consegue enxergar a proposta por inteiro. Entendeu? Então, o nível de consciência é uma das coisas que ninguém faz, que trabalha, que conseguiria discernir o que é certo, o que eu devo levar, o que eu não devo. Mas o que eu ia te falar que é pessoal, que eu acho que todas as pessoas poderiam colocar, é o filtro do amor. Só que o amor não é aquele amor, coisa gostosinha, bonitinha. Amor é a liberdade. Então, na minha visão, o que te tira uma liberdade, não a liberdade de libertinagem, mas a liberdade de você ser quem pode ser, isso meio que te cria uma repressão psicológica. É tipo você ter 15 anos de idade, com a testosterona lá em cima, você olha uma pera e pensa numa bunda, e quando você olha para essa pera e pensa numa bunda, você se sente culpado. Isso cria o que você? Uma repressão. Essa repressão, cada dia mais, vamos supor, nada contra, tá? É tudo aquilo que você foca expande. Expande. Então, é pecado você pensar, você fica reprimindo o pensamento, isso desenvolve você uma obsessão por aquilo, e aí você vira o quê? Você vira um estuprador, você mexe com o menor. Você vai querer aliciar mulheres. E é por isso que a gente vê hoje, por exemplo, muitas figuras espirituais envolvidas nisso. Por trabalhar essa repressão. Ou por não entender o sentido original do que é pecado. Entendeu? O que você acha? Eu acho que... o que é que eu posso acrescentar nisso aí? Só visão. Não, então, isso é um ponto de vista. Mas aí, assim, eu ainda não consegui perceber na sua resposta algo palpável. Digamos, uma fórmula mágica, entre aspas. Claro que não tem fórmula mágica para a grande maioria das coisas, mas algo que as pessoas possam, desse jeito eu sei que é certo que é errado. Você falou que tá na visão do amor, né? E a maioria não tá nesse, a maioria tá na desconfiança, tá na inveja. Muitas vezes, vou tomar cuidado com aquela pessoa, porque ela é uma ruim? Não, mas a pessoa inconsciente, se fosse no lugar dela, ela aproveitaria a oportunidade. Então ela desconfia de todo mundo. Sim. Porque no final é um reflexo dela, que ela teria coragem de fazer tais coisas. Então a maioria está numa frequência baixa, do medo, da raiva. E aí fica meio difícil a pessoa distinguir, né? Então, mas aí se a pessoa está no medo da raiva, então não tem a resposta para sua pergunta. Ela a tem resposta para sua elevar. pergunta é
É experimentação, ela vai ter que viver a vida dela, então provavelmente ela vai ser enganada num terreiro, vai ser enganada numa igreja, vai ser enganada num centro, porque ela está sempre com o nível de consciência baixo. Então se for pra gente falar assim, qual que é a resposta pra pessoa conseguir discernir, tipo, o que ela pode usar de base, é só a consciência dela. Ela não pode usar uma informação de base, sabe, conhecimento. Achei muito legal isso aí que você falou, acabei de linkar com um versículo bíblico. Você falou assim, o que é que ela vai usar de base? Vai usar a consciência. E aí, Paulo, ele explica, eu não sei se é em Romanos, em Hebreus, alguma coisa assim. E aí, Paulo, ele fala, a gente usa como base o que é certo e o que é errado a palavra de Deus. Aí perguntam pra ele, né? Quem não conhece a palavra de Deus. E aí ele fala que é a consciência da pessoa. Que a própria consciência da pessoa vai dizendo o que é certo e o que é errado. E o que eu acho interessante que não é pra todo mundo, né? Primeiro tem que, na minha visão cristã, tem que ter o Espírito Santo, mas tem uma promessa desde Isaías lá atrás, que ele diz assim, vai chegar o tempo em que uma voz atrás dele vai dizer qual é o caminho que tem que seguir, e nem o mais louco errará. Então, às vezes é aquele negócio, é a intuição, às vezes é aquele negócio, cara, tipo, faz sentido você fazer, mas você olha, eu não sinto que eu deveria fazer, entende? Então, às vezes você vai fazer algo e não se sente bem, mesmo não tendo explicação e não fazendo mal a ninguém. Só que tem algo dentro falando. Você falando, exatamente. E eu acho que esse é o único lugar que a gente pode consultar a verdade mesmo. Porque, na realidade, nesse lance de engenharia da realidade, existe uma lei que é a lei da verdade. O que a lei da verdade diz? Que todas as verdades são verdades. Mas, ao mesmo tempo, não existe nenhuma verdade absoluta. A não ser que não existe uma verdade absoluta. Você entendeu? Deu um paradoxo. Deu pra entender. Entendeu? Então, o único lugar que eu vejo que você pode consultar, sabendo que todas as verdades, a minha verdade é verdade, a sua, a dela, só que não existe nenhuma absoluta, o único lugar que dá pra você consultar é aqui dentro. É o Deus que habita dentro de você, o Pai que está em mim, o Pai que está em você, o Pai que esteve em Jesus. Ele é o único lugar que pode consultar. Porque na minha visão, Jadson, por exemplo, o que Deus quer da gente? Pra mim, Deus quer da gente o que Ele quer da gente. Ele tem uma função pra você, uma pra mim, uma pra Jéssica. E Ele tem uma função, por exemplo, pro Putin. Ele tem uma função pro Osama Bin Laden quando ele viveu. Pensando nisso, mano, é uma coisa meio perturbadora de pensar. Mas pensando nisso, a gente entende literalmente por que a gente não pode julgar pros outros. Porque se Deus quer que, cara, esteja realmente rolando a parada que o Putin tá fazendo. Se você nega isso, você tá negando a existência de Deus, porque tudo acontece com a permissão dele. Então o que o cara tá fazendo é com a permissão de Deus. E se Deus realmente quer isso por uma balança cósmica, ou seja lá pelo que for, né, a gente tá supondo coisas aqui que a resposta não existe. Mas, se a gente parar pra pensar nisso, eu não posso ser contra nada que existe. Porque tudo que existe vem de Deus. E isso é interessante, porque esse podcast vai ser top. Ô Zé, você tá com compromisso não, né? Tá com reunião não, né? Vamos tocar o barco. Porque é duas visões diferentes. Você tem um pouco da minha, mas tem outras também. E eu já tenho mais a minha aqui, cristã, com base na Bíblia. Então, por exemplo, você falou, não tem verdade absoluta. Ao meu ver, eu até fiz uma vez um Reels que deu uma viralizada, que eu falo assim, tem duas verdades. Aquela que você escolhe acreditar e é a que é de fato independente da sua crença. Por exemplo, isso aqui é uma mesa, não importa se eu acredite, se eu penso positivo... É um fato. É um fato, entendeu? Não muda. A minha ignorância acerca de algum assunto não vai invalidar a existência daquilo. Então tem dois tipos de verdade. Aquela que a gente escolhe acreditar, que é o significado que a gente dá para as coisas. Por exemplo, o que é sucesso? Aí eu perguntei lá no resort do Pablo, cada um respondeu diferente. Porque a palavra é a mesma, mas o significado que cada um deu na sua mente é outro. Aí tem a verdade individual que cada um deu, com base na sua reprogramação mental. E tem a verdade absoluta, que é... Deus existe, se uma pessoa não acredita ou não, ela pode desacreditar o tanto que for, não vai mudar. Entendeu? Deus é real. Perfeito. Pela experiência que eu já tenho com ele também, é mais real do que esse microfone, do que tudo. Entendeu? É inexplicável. Excede todo entendimento. Então, a pessoa não acreditar não vai mudar a realidade. E aí eu tenho esse ponto de vista, que existe a verdade. Então aí a gente entra no certo e errado, né? Porque aí já é um outro ponto controverso. Beleza, eu mostrei meu ponto de vista, existe sim a verdade absoluta. Agora a questão é do certo e errado. Você já ouviu... Cara, isso é certo, mas depende do ponto de vista, né? E aí tem muito isso. E aí qual seria a tua visão nesse sentido? Também não teria uma resposta, também seria muito relativo? Minha visão de certo e errado é o seguinte, não existe certo e errado. É a mesma da verdade, né? É semelhante. Não existe certo e errado. O que existe é situações. Então, por exemplo, assim, vamos supor, eu te matar é errado. Na visão que eu vou trazer pra você, não. Te matar é uma ação que
que traz uma consequência. É uma ação negativa que traz uma consequência negativa, seja eu ser preso ou eu pagar por isso, né, no purgatório, no inferno. Então, o certo e errado, ele não pode existir fundamentalmente porque me mostra cadê o certo e errado. Não é um fato que nem essa mesa. É uma filosofia. É tudo aqui, né? É um conceito criado na mente. Uhum. Então, eu criei algo que se chama certo e algo que se chama errado. Ela não existe por si só. Não é como exclui material. O pensamento humano, exclui o ser humano. Para um tigre, é errado comer outra pessoa? Não, porque ele não pensa. Não tem certo e errado. Então, a existência do certo e errado é uma questão filosófica. Ela não existe, entendeu? Então, o certo e errado ele é só um julgamento humano. Sim. É o que eu te falei. Coisas boas, consequências boas, coisas negativas, consequências negativas. Aí a minha visão nessa é o seguinte. Lembra que eu te falei que a verdade tem a real, absoluta. Jesus Cristo para mim é a verdade real, absoluta. E tem a que a gente dá significado para as coisas. Essa do certo e errado também é um dos significados. Por quê? Se eu jogar isso aqui no chão e quebrar, é certo ou errado? Aí você vai dizer, não tem. Só que o que acontece? Qual é o significado que a gente deu para certo e o significado que a gente deu para errado para poder viver como sociedade em harmonia? Então, certo é aquilo que faz bem sem prejudicar ninguém. Errado é aquilo que eu vou fazer, mesmo que seja bom para mim, vai estar prejudicando alguém. Então, certo e errado são palavras criadas que a gente dá o significado para poder conviver em sociedade. Baseado numa referência, então. Né? Porque somos seres humanos que são sociáveis, entendeu? A gente, se ficar sozinho, se isolado, a gente não sobreviveria com o decorrer das eras. Hoje em dia, se a pessoa faz isso, ela está mais propícia a ter depressão. Então, a gente, por natureza, é um ser sociável. E aí, para conviver em sociedade, em harmonia, aí tem essas duas definições, do que é certo e do que é errado. Aí, se eu quebrar isso aqui, para mim, não vai ser errado. Mas não tem essa sua visão de certo, não ter certo ou errado. Mas vai ser errado por quê? Porque isso aqui não é meu e eu vou estar prejudicando o Oséias, porque isso aqui é dele. Então, eu estou dando prejuízo para ele. Então, para a gente viver em sociedade, tem que ter esse certo ou errado para não estar prejudicando o outro, sabe? Então, Perfeito. Um contexto. Mas sua visão é muito, muito da hora, velho, porque a sua visão, digamos assim, que eu vejo, cara, é muito nítido para mim. É duas visões de dois povos que precisam das duas visões. Então, pensa o seguinte, se você pegar pessoas num nível de consciência um pouco, digamos assim, mais contraído, a pessoa precisa do certo e errado. Porque se você der uma visão da que eu tô falando pra ela, ela fala, agora não tem certo e errado, então foda-se. Esse é a sacada, entendeu? Exatamente, eu te entendo. Precisa, mano, precisa disso. É que nem as leis, né? As leis precisam existir aí, porque senão o povo vai... Exato, porque aquela que você falou, a escala de Hawkins, né? Hawkins. Que aí a pessoa, se ela tá numa frequência muito baixa, a primeira coisa que ela quer é só uma desculpa pra fazer o que é errado. Exato. Pra fazer os próprios prazeres, entendeu? Então, por exemplo, que eu até tenho um ensinamento que eu vou falar, que eu aprendi com base na Bíblia, que eu digo, isso aqui não é pra ser ensinado pra todo mundo, porque senão as pessoas usam como desculpa pra pecar. Por exemplo, até a graça, que é algo que todo mundo ouve falar, a graça de Deus, a graça que a gente não vive mais na lei, hoje em dia, algo que é até simples de entender, as pessoas usam como desculpa para fazer o que é errado. Aí vem a criação da hipergraça e não sei o que, e Deus me ama, eu vou fazer o que eu quiser, vou pecar, vou fazer o que é errado, mas ele me ama. Jesus, tô salvo, foda-se. Deus não me julga, por que você vai me julgar? Que negócio é esse, entendeu? Aí usa como desculpa, mas porque ele tá numa frequência mais baixa. Exato. Então aí, qual é a dica que você dá pra pessoa aí levar essa frequência aí? Ter uma consciência mais expandida. Tá. A dica é o seguinte, pra gente conseguir aumentar nosso nível de consciência, pra você anota aí, hein? É engraçado pra mim falar esse negócio de... Você que tá assistindo, anota aí. Eu sempre quis fazer um podcast, é a primeira vez que eu tô fazendo, agora eu tô fazendo isso. Mas vamos lá. Pra você aumentar o nível de consciência, basicamente a primeira coisa que tem que fazer é trabalhar suas crenças, porque as crenças elas contraem ou expandem sua percepção de mundo. Então elas têm uma frequência baixa ou alta. Então você trabalhou as crenças para crenças... Eu não gosto do termo crenças limitantes, porque toda crença é limitante. Porque se você tem uma crença que era negativa e se tornou positiva, mesmo assim ela se tornou uma crença que te limita a ver daquele jeito. Então eu vejo que as crenças elas podem ser negativas ou positivas. Se trabalha suas crenças negativas para crenças positivas, vai aumentando seu nível de frequência, e a partir disso você precisa cuidar primeiro da sua parte corporal, do seu corpo. Então, exercício físico, alimentação, é tipo assim, super básico, super, quem não faz isso tá num game ainda muito para trás no nível de consciência. Trabalhar o teu espiritual, que basicamente para mim é
ajudar as pessoas. O espiritual, você ser uma pessoa, não jogar lixo no chão, se saber ser educado. Fazer o bem. Fazer o, digamos assim, fosse o básico de uma pessoa, né? Espiritual bem. Você trabalhar o seu mental, ou seja, então você ter hobby para fazer, coisas que te dão prazer de uma forma saudável e tudo mais. Então, espiritual, mental... E o emocional, que é o racional. E o emocional, exatamente. O emocional é as expressões que você precisa ter. Então, por exemplo, se a gente olha nas filosofias, nos pensamentos mais psicológicos, lembra que eu te falei lá da repressão e tal, que você segura muito uma emoção, aquilo pode desenvolver uma obsessão? Se você, por exemplo, a gente entra numa discussão e eu calo a boca e engulo sempre o sapo, isso vai começar a implodir dentro de mim. Então, ou isso começa a me definhar e pode virar uma depressão, uma tristeza, ou isso pode fazer me criar muita raiva e estourar facilmente. Então, para mim cuidar da minha parte emocional, eu sempre tenho que expressar os meus sentimentos. A questão eu não tenho que expressar na hora que eu tô com bravo. Ou eu falo depois, ou eu faço um exercício de catarse em casa. Sei lá, você que tá em casa, por exemplo, tá com um problema emocional, você pode pegar o seguinte, pode pegar uma almofada e começar a gritar e bater no colchão. Pra não reter, né? Pra não reter, pra soltar. Porque tudo isso fica preso no corpo, né? O corpo e a mente, eles são uma coisa só. Todas as suas memórias, elas não estão, por exemplo, só no seu cérebro. Elas estão na sua coxa, no seu braço. Por isso que funciona a acupuntura e outros tipos de terapias assim, entendeu? Sim, e tem um estudo que, salvo engano, 80% das doenças físicas começam no emocional. Começa no emocional. Tem um estudo, eu acho que você ia gostar bastante, mano. Chama Metafísica. Metafísica da Saúde. Lá explica todas as doenças, a origem mental. Caraca, que top. Todas, mano, todas. Então, quando você olha, por exemplo, uma gripe. Essa aqui adora consultar, né? Adora consultar. Ela é fera. Quando eu pergunto, Jéssica, dor no joelho é o quê? Dor na lombar é o quê? Não sei o quê. É isso, é aquilo. Tudo. E você vê que faz muito sentido, né, cara? Então, eu esqueci onde nós estávamos. A gente tava falando, a princípio, de como elevar o nível de consciência. Aí você falou emocional e tal, racional. Então é você fazer essas coisas, entendeu? Porque essas coisas que elas vão manter a tua emoção numa emoção mais alta, mais positiva, digamos assim, e aí você consegue ter uma percepção melhor da realidade. Então eu vou te dar um exemplo. Imagina o seguinte, ó, pra você que tá vendo isso aí. Imagina que esse celular é sua mente, e eu sou a sua consciência. Então a consciência, ela é um espaço de interpretação de informação da realidade. Quanto mais longe da minha mente, mais eu consigo ver as coisas como elas são. É o observador. Eu, o observador. E quanto mais próximo da minha mente, eu só consigo enxergar a realidade de acordo com as crenças que eu tenho aqui dentro. Que top. Entendeu? Então, se eu consigo afastar da minha mente, eu consigo observar as coisas como elas são de uma maneira melhor. Ver a mente e as coisas ao redor. Ver as coisas ao redor. Porque senão eu vou estar olhando o mundo através disso aqui. É tipo você tem uma garrafa com líquido marrom e ver tudo que tem no mundo através daquele líquido. Em vez de você ver a garrafa, aquela coisa significa isso de acordo com a mente. Mas eu, como consciência, consigo observar como um todo, entendeu? Sim, total. E, pra mim, essencialmente, no universo, no mundo, na vida, para todas as pessoas, essencialmente são 2 trabalhos. Nível de consciência e controle da mente. Porque a mente racional, ela está muito bem simbolizada no livro de Gênesis, quando a Eva vai lá e come maçã, né, que ela simboliza informação. Para mim, Gênesis, na minha visão, ele é um livro simbólico. Ele não é daquele jeito. Ele tem uma simbologia. Então, se a gente parar para pensar, maçã significa conhecimento. A Eva foi lá e comeu do conhecimento. Ela captou a parte racional. E se afastou do paraíso. Entendeu? Que louco, hein? Então, pensando nisso, o que afasta qualquer pessoa de Deus? O racional. O conhecimento. Entendeu? Quando eu conheço alguma coisa, eu me afasto instantaneamente de Deus sem consciência. Porque agora eu sei que é aquela coisa daquele jeito. Eu me torno arrogante, prepotente. Eu não consigo sentir o que Deus quer pra mim. Eu tento ver o que Deus quer pra mim. Então, por exemplo, eu não acredito em Deus. Porque acreditar em Deus é algo racional, é limitado. Eu tô tentando encaixar algo dentro da minha mente. Tá naquela parte de crenças, né? Exato. E Deus não pode ser uma crença. Então eu sinto Ele, a presença dele. Eu sei. É algo aqui dentro que, tipo... É o ser. É o ser, isso. O ser, acho que não, mas o ser. Aqui dentro de você que te conecta. Então, se você parar para pensar, o tigre, que nem você falou, a natureza, está todos conectados com Deus ali. Porque cada um faz o que tem que fazer. Porque não tem o racional afastando ele da figura de Deus. Faz sentido, estou falando, você é muita doideira. Não, faz sentido sim. E aí, por exemplo, isso é uma área que o inimigo atua. Porque ele já quer o quê? Já quer botar programações erradas. Aí como é que ele já faz? Se o cara já tem um pai disturpado, aí para instalar crenças erradas, bloqueios, traumas, aí a criança já cresce com a mentalidade errada.
Por exemplo, questão do significado que a gente estava falando, que a mente dá para as coisas. Eu tenho meu pai. Como é que eu chamo meu pai? Eu chamo ele de pai. A palavra é pai. Qual é o significado de pai? Quando eu falo pai, o que vem à mente? O pai da gente. A gente fala a palavra pai, vem o pai da gente. E aí quando a gente chama Deus de pai, o que é que vai vir na mente? A gente não consegue ver Deus. Deus é um Deus invisível. Então quando a gente chama Deus pai, aí o que acontece? O cérebro linka que esse Deus, esse pai do céu, é a mesma coisa do pai da terra. Perfeito. Aí por isso que a maioria dos ateus, eles têm problema com o pai. Porque muitas vezes o pai não teve e tal, aí pensa que Deus é da mesma forma. Por exemplo... Caraca, faz sentido isso. Mano, é total. Porra, faz muito sentido. Não é só... Já vou guardar essa no repertório. Guarda e ensina aí, espalha. Porque o Deus do céu não é o Deus da terra. Não é o pai da terra. Então, por exemplo, minha mulher, ela não teve o pai, a presença do pai. Então, ou seja, ela tem tinha um bloqueio de abandono. Ela se sentia abandonada. E quando, tipo, a pessoa nasce, assim, tipo, desde bebê, sem o pai, a pessoa pode pensar, por que ele me abandonou? Tipo, não tem um motivo logo. Então pensa, eu não sou boa o suficiente. Por que ele não me quis? Por que ele não me amou? Eu não sou boa o suficiente. Então minha mulher, o relacionamento dela com Deus, ela achava que ela tem que ser muito certinha, porque senão Deus ia abandonar ela a qualquer momento. Entendi. E isso inconsciente. Ela só percebeu isso mais pra frente agora, que analisou olhando pra trás. Mas ela era muito certinha, tem que orar, não sei o que, tem que fazer devocional, tenho que ler não sei quantas horas, senão Deus vai me abandonar. Igual o meu pai me abandonou. Sim. Entendeu? Ela arrumou um jeito de tentar aproximar dele de forma inconsciente, né? Porque senão ele ia abandonar ela. Exato. Quer ver um bloqueio desse que Deus falou pra mim? Nem foi eu refletindo. Não, nem perguntei. Deus já mandou na lata. Eu tava em casa, eu ia pra igreja. A primeira vez que eu fui pra igreja La Rocha. O pessoal lá é uma benção. E aí eu orei pra Deus pedindo resposta de algo. Cheguei lá, o cara ficou meio com vergonha e entregou a palavra profética. E Deus deu a resposta do que eu pedi. Só que de quebra ele entregou um bônus. E o cara começou a falar assim, eu tô vendo um bloqueio paterno, uma falta de pai. E no final das contas, resumindo, o que Deus me disse foi, como você não teve muita atenção do seu pai, você fica tentando chamar a minha atenção. Então aquilo que eu achava que tipo, eu amo muito a Deus, é um fogo. Na verdade era eu tentando um trauma. É um trauma do passado. Como eu não tive muita atenção do meu pai, eu quero chamar a atenção de Deus. Deus, eu quero tal. Então... eu tava fazendo certo, mas pelo motivo errado, entendeu? Pelo motivo errado, então, entendi. Caraca, meu irmão. Isso te leva só até um limite, né? Você tinha uma experiência maior com Deus, mas não conseguia por causa do trauma. Entendeu? Caraca, que foda isso. É surreal, tá tudo aqui. Faz muito sentido isso que você tá falando mesmo. Eu lembrei de um negócio, dentro da engenharia da realidade tem uma lei, que chama-se Lei da Crença, você já ouviu falar? Não. A Lei da Crença, ela diz o seguinte, que tudo que você acredita na sua realidade se torna realidade para você. Então, tudo que você bota como crença dentro de você, você vai ver o mundo através disso. Por exemplo, se eu acreditei que ela é uma pessoa ruim, tudo que ela fizer a partir de agora vai se tornar uma pessoa ruim para mim. Isso. Se eu acreditei que eu posso ser isso, aquilo, tudo vai se tornar daquilo para mim. Só que aí tem as leis, digamos assim, universais, que elas não dependem da crença, como, por exemplo, a existência do Deus. Né? Não tem como uma lei que está aqui embaixo sobrepor a existência de Deus. Então... cada coisa que você coloca como crença para você, o que você acredita, você começa a ver tudo daquele jeito. Porque a crença, ela atua em 4 níveis na gente. Ela atua no nível de projeção, percepção, visão, né? Eu estou olhando para a pessoa, projeto naquela pessoa coisas que estão dentro do meu inconsciente. Ela atua no seu nível de frequência, ou seja, o magnetismo que você tem, as ondas cerebrais que você tem. Por exemplo, você tem uma crença negativa sobre alguma coisa, a frequência vai estar baixa, né? Não gosto de dinheiro, então não ressoo com a vibe do dinheiro. Ela atua no seu corpo, te dando saúde ou te tirando saúde. Se você guardar muito rancor aqui dentro que você acredita de alguma coisa, você vai ficar mal. E eu falei da projeção mental, da frequência, do corpo, e tem mais uma da crença. Qual que é a última? Caralho. Que é o emocional, se não... Não, tem mais uma coisa. Dos seus resultados. Que é o que você é movido, né? Todo aquele rolê. Pensamento, emoção, ação, resultado. Então, você vai agir a partir dessas aí. Então, o que acontece? Quando uma crença é instalada dentro da sua cabeça, é como se você construísse um paradigma, uma bolha de realidade, e tudo fica dentro daquela bolha de realidade ali. Então, por exemplo, você tá me falando, eu lembrei disso porque você falou da questão do seu pai. Então, você projetava, né, o seu pai em Deus, todo esse rolê psicológico, agia nisso, atraía aquela frequência ali, e sentia no seu corpo até esse limite. Provavelmente depois que você curou esse trauma, sua experiência com Deus deve ter sido bem diferente, né? Sim. Você curou isso? Curei, eu identifiquei. Foi na hora? Não, então, primeiro é a pessoa aceitar o que acontece, né? Então,
caraca, então o que eu achava que eu fazia por um motivo não era bem assim. Então meio que eu dei aquela quietada de facho, sabe? Eu reconheci e agora, tipo, quando eu vou, não é mais nesse motivo de querer chamar a atenção. É de uma forma mais sincera, mais profunda. Mais equilibrada. Então, aí eu dei uma expandida, digamos assim, na acessibilidade que eu tenho com ele. Consigo assistir ele de forma mais profunda. Que antes você estava muito numa intensidade emocional, tipo, era meio que até um desequilíbrio, né? Não fazia mal. Não fazia mal, fazia eu buscar ele bem. Agora o que acontece? Estava indo pelo motivo errado, entendeu? Entendi. Então, por exemplo, eu tenho um pastor que ele prega, Luciano Subirá. Eu vejo alguns testemunhos dele. Ele falou que uma vez ele fez um jejum, se não me engano, foi uns 21 dias, ou foi 40 dias. E aí ele foi orar e com o pessoal da igreja, e o céu baixou lá e todo mundo chorando. E aí ele perguntou, né? Por que eu tô chorando, Deus? Eu tô levando vocês para um nível de arrependimento. Ele, mas pra se arrepender, tem que se arrepender de alguma coisa. Por que o senhor tá querendo que a gente se arrependa? Aí Deus falou, esse jejum que você tá fazendo de 40 ou 21 dias não é por causa de mim. É pra fazer performance. É por performance, entendeu? Nossa, então constrangiu na hora. Aí ele reconheceu, aí o que acontece? Ele até passou um período sem fazer esse jejum longo. Aí quando foi depois o Espírito Santo falou, naquele dia que o céu baixou lá, foi por causa do jejum que você fez. Ele, mas você disse que... Não, eu disse que você tava fazendo pelo motivo errado, pra bater tabela, mas não que o jejum não faça efeito. Entendeu? Entendi. Então a busca de Deus, sim, faz efeito, mas aí eu tava indo pelo motivo errado. Entendeu? E aí vai purificando a gente, né? A intenção, eu acho que é a chave de todo o rolê, né, cara? Também. Quando você vai fazer uma oração ou qualquer coisa nesse sentido aí. Sim. Mas a gente não chegou numa parte muito interessante, Adson. E tem que chegar na sua história, né? Que a gente fugia, tava falando da vida dele, precisava que não começou... A gente tava indo lá pra quando aconteceu aquele negócio entre a gente lá, mas eu não lembro a parte que a gente parou. Entre a gente? Ah, não, você tinha saído da ayahuasca. Entre a gente, você viu ele? Entre a gente, ficou meio... assim, ué? Por isso que eu perguntei, ué. Mas aí eu lembrei da imersão. Só que pra mim ainda não chegou essa parte da história. Não chegou. Qual parte nós paramos? Você tinha saído da ayahuasca e você começou a frequentar várias todas as religiões, né? Aham. Ah, tá. Beleza. Então eu comecei a conhecer todas as religiões que eu falei pra você. Inclusive essa visão aí do não tem certo e errado é uma visão mais da linha do budismo. Entendeu? É um pensamento mais budista. Ah, eu vou te contar uma coisa. Você vai me falar que eu sou doido, né, mano? Mas você também é doido. Não, já percebi antes mesmo. Brincadeira. Eu comecei uma época a estudar ufologia. Ufologia é estudo de UFO, né? Ligado a fenômenos, digamos assim, extraterrestres, mas não necessariamente extraterrestre. E aí, cara, tem um cara que chama Lars Fonseca, né, um professor, ele também é meio que estudou meio de tudo assim. E ele fala assim, se você quiser entrar em contato com extraterrestre, você faz uma oração. E nessa oração, para eles têm aparelhos que eles captam o seu pensamento, a frequência do seu pensamento, e se eles acharem que vale a pena, eles vão até você. Mano, eu fiquei estudando esse cara há muito tempo, vendo como que ele falava das religiões, dos alienígenas e tal. E aí, se você pegar na Bíblia, tem umas passagens que são suspeitas de alienígena, né, cara? Os anjos... Assim, é por isso que eu digo. Na Bíblia, eu pego ela como um manual da verdade, digamos assim, porque tem coisa que eu não... Claro que tem muita coisa de interpretação, aí essa conexão espiritual é essencial para a gente ter a chamada revelação, ou download, para Deus explicar mais a fundo o que está escrito. Então, por exemplo, eu vi um corte de um cara falando de podcast, tava falando de lobisomem, a pessoa, que conversa é essa? Ele fala, tem um caso na Bíblia, aí ele fala de um rei, eu não lembro o nome dele agora, mas aí o rei começou a se envolver com outros deuses pagãos e fazer idolatria e ter relação e fazer ritual. E aí fala que as unhas dele cresceu, que o pelo dele cresceu e ele foi viver no mato um tempão. Aí ele se viu ele viu o reflexo dele no lago, aí voltou à consciência, ele saiu daquela esfera animal e voltou à consciência e tal. Começou a... depois você procura. Aí ele fala, aí, ó, tá na Bíblia, entendeu? Na Bíblia tem umas... Só que o que acontece? Isso é o que? É sutil, que passa na história pra mostrar, ó, é real, tá aqui e aconteceu. Foi a história. Agora, a pessoa não... Se for entrar em profundo, cada coisa que tá lá assim... vai caber muita interpretação, né? A pessoa não aprendeu nem o básico. Não aprendeu nem o básico do evangelho. Amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, faça o bem. A pessoa não aprendeu isso, que tá sabendo as coisas mirabolantes, entendeu? Mas hoje é o que o pessoal mais procura, né? Esse tipo de coisa mirabolante, realmente. Mas aí, nesse lance de alienígena, um dia eu decidi fazer Desculpa aí, só para o pessoal que viu essa parte, não tô dizendo que eu acredito nessa parada do lobisomem, tô vendo um corte que ele falou
que viu e que faz sentido, mas pra eu ter uma visão pra ele ter determinante... falado, eu acho que ele acredita sim. Não, eu teria que estudar a fundo, orar, pedir revelação de Deus, mas pra que eu vou perder tempo perguntando isso? Não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Nesse caso aí, realmente, né, mano, não faria nenhuma diferença, né? É a curiosidade, né, do povo. Talvez, assim, parando pra pensar de uma forma analítica, se a pessoa consegue romper algumas visões ali, não necessariamente essa do lobisomem, mas eu acho que isso pode expandir um pouco a percepção dela da realidade. Tipo assim, não existe só isso aqui, existe mais coisa. Mas eu acho que seria a única coisa que poderia mudar também. Mas não seria um resultado significativo, assim, na vida da pessoa. Mas aí você passou por todas as religiões, e aí Tô falando do alien. Hã? Do alienígena. Sim, tava falando do alienígena. Fiz uma oração. Peguei um dia X, depois de estar estudando muito, fiz uma oração num dia. E, cara, nesse dia eu acordei, de repente, assim, ó. Que nem eu estou te vendo aqui. Eu acordei num lugar onde, imagina eu de pé, o teto era baixo assim, tinha um corredor pra cá, uma sala ali e um vidro meio opaco aqui, ó. E, cara, eu vi a sombra vindo assim, ó, no vidro aqui e eu não conseguia me mexer. E ele chegou na minha frente, era baixinho. O alienígena. Assim, alienígena. Caraca! Marrom, com os olhos vermelhos, vermelhão assim, ó, o olho cheio vermelho, tipo, não era grandão. Bolinha, Tinha 3 negocinhos aqui assim, marrom baixinho. Caraca. E tinha outro aqui assim, ó. Quando ele deu na minha frente, eu tremia já, mas eu tremia e ficava assim, ó. É porque é o desconhecido, falar, né? Total. Você nunca viu. Imagina você ver uma parada daquela na sua frente. E aí ele falou assim pra mim, entra dentro dessa sala que a gente quer te fazer algumas perguntas. Só que ele não tinha boca. A voz dele vinha dentro da minha cabeça. Caraca. Quando aquilo aconteceu, mano, eu juro pra você, nossa... Enfim. Mano, esse podcast tá ficando viajado, né? A galera tá indo junto com a gente. Eu falei pra você, o negócio ia ficar doido. Continua. Entrei numa outra salinha. Quando eu entrei nessa outra salinha, tinham 2 outros alienígenas, só que eles eram diferentes. E hoje, vendo isso, você não foi sonho, não foi visão, não, foi físico. Eu tô te vendo aqui. Eu dormi e acordei lá. Eu fiquei 2 semanas sem conversar direito em casa, por causa dessa experiência. Eu fiquei assim, ó. Eu não conseguia, mano. Eu fiquei, tipo, sabe quando você fica meio... assim, parado, eu ficava desse jeito, velho. Fica pensando. Porque foi um negócio que rompe muito com a sua percepção da realidade, entendeu? Total. Tipo, uma pessoa acreditar piamente, sei lá, em algo que vai acontecer e não acontece. Ou ao contrário, né? Que não vai acontecer algo e acontece de repente. Tipo, imagina, Jesus descendo do céu agora, os judeus, mano, os caras iam ficar doidos. Tipo, o meu chão caiu. O chão dos caras ia cair. Então foi mais ou menos isso, apesar que eu acreditava, né? E aí, esses outros 2, eles eram... Outro tipo, eles tinham uns dedos compridos, assim, eram 3 dedos compridos esse de trás, assim, e o teclado do computador deles não era um mouse, não era um teclado, era uma bússola grandona onde eles mexiam assim, e a tela deles eram 2 varetas com slide no meio, bem parecido com um filme assim, futurista. Caraca. Aí eles me botaram na cadeira, fizeram umas perguntas, eu não lembro de nenhuma das perguntas, e falaram assim, muito obrigado. E aí, de repente, que nem se mudar de canal, eu tava na minha cama, assim. Só isso? Então, tá. Não, velho, vocês me pegam, vocês me fazem interrogatório, me botam um medo desse e não vai dar nenhuma explicação? Nada, mano. Nada. Não lembro. É como se alguém chegasse e tirasse isso da sua cabeça. Aí, nesse dia, eu também tive essa experiência. Eu falei, bom, existe alienígena, não tem como negar. Então, fui estudando, entrei nesses estudos aí, percebi, por exemplo, que inclusive tem um que eles chamam sirianos, né? Que eles têm aparência de felinos. Então, gato, é um cara alto com cara de gato. Leão. É engraçado falar isso, né? Eu vou até pegar a imagem. Não, mas no Antigo Egito os caras adoravam gato, exatamente. Né? Era a galera que estava no Antigo Egito. Imagina como foi feita aquelas pirâmides. Tem várias ideias sobre essas coisas, né? Eu tô viajando aqui. Mas, cara, estudando todas essas coisas a fundo, já, se você for migrando para os outros estudos que existem no planeta, que fala de espiritualidade, como as coisas que foram construídas, você vai fazer assim, ó. Tchá, tudo junta, mano. Tudo junta. Eu vou te mostrar eles pra você ver. Rolou essa parada aí dos alienígenas. E aí ficou em choque, uma semana. O que é que tu fazia, Zé, se fosse tu? Tentar correr. Tentar correr? Ai, caraca. Caraca, meu. Pessoal, vocês estão aí assistindo. O que é que vocês iam fazer se fosse vocês? Ele tremeu assim e ficou com medo. O que é que se vocês pudessem perguntar pro alienígena, o que é que vocês iam perguntar? Comenta aí. Mas eu falei o nome errado, viu? Não é sirianos. Eu troquei. Aqui, ó. Olha que doideira. Mais ou menos imagina um negócio parece assim. O joguinho, aquele jogo de luta que tem. Jogo de luta, tem foto desse jeito. Será que dá pra ver aí? Bota aí, Oséias. Jogo de luta tem bichinho desse jeito aí também.
Eu não lembro o nome agora. Mortal Kombat tem, se eu não me engano. O cara de tigre é muito louco, né? E eu já vi uma interpretação, mano, uma vez, faz muitos anos. De um cara, ele tava, tipo, num lugar dando uma palestra, eu acho, bem longe. Eu acho que ele, tipo, baixava uns alienígenas também, falava alguma coisa assim. E aí ele falou das raças, por exemplo, porque tem gente... Porque tem uns japoneses, os coreanos que tem o olho puxado. Porque tem gente que é branca, porque tem gente que é negra. E aí ele falou das raças humanas. Raça humana é uma só, na minha visão, mas ele falou que tem essas diferentes. Aí ele falou que é os alienígenas que veio pra povoar a Terra. Aí os negros, se eu não me engano, se chama a raça Pegasus que veio. E, meu, mó loucura. Tem várias explicações, mano. Então, mas tem uns caras que falam isso aí mesmo, que é tudo modificação genética, né? Meu. Cara, eu não desacredito. Também não vou falar acredito piamente, mas também não desacredito. Agora eu vou fazer uma pergunta, por exemplo. Nessa questão de ver essas paradas das religiões estar interpretando de formas diferentes. Lembra do que eu falei? O que você acredita é uma coisa, é uma verdade para você, mas não muda a realidade. Entendeu? Então, por exemplo, isso daqui é vermelho. Uma pessoa que é daltônica e ela enxerga de uma outra cor, pra ela é real, ela tá vendo, é tudo palpável, é real. Agora só pra ela, porque ela tem uma disfunção que aí ela enxerga dessa ótica. Então, como é que a gente poderia ter certeza que muitas dessas crenças, na verdade, não é desse jeito também? Não tem. Crença da pessoa, imaginação. Não tem certeza. Não tem como ter. Porque eu vou usar o que você me disse. O que é a realidade? A realidade é aquilo que não muda, independente daquilo que eu acredite. Isso, se você parar para pensar, não muda para algumas pessoas, para outras muda. Por exemplo, como a cor. Para o daltônico, a realidade dele é outra, certo? Sim. Então, a realidade, na verdade, não é o que não muda. A realidade, hoje em dia, ela é definida pelo conceito de um grupo maior de pessoas que diz o que é ou o que não é. Entendeu? Isso aí é muito bacana, porque pode se encaixar, digamos, na física quântica, porque o conjunto de crenças pode determinar como é. Por exemplo, você já viu estudos do observador da física quântica, dupla fenda? O observador define a realidade. Isso aí não tem... Isso é uma doideira, né? Porque no dupla fenda você pega... Eles acreditavam que a luz, o fóton da luz, ele era uma onda. Então eles faziam equações matemáticas para onda. Aí depois vem Einstein e coloca uma equação de uma partícula em vez de onda. Né? Todo um rolê, uma hora se quiser eu explico. E aí eles fazem esse experimento aí, na verdade o que rola é o seguinte, quando você não coloca um aparelho de medição para o fóton da luz, aliás, para o elétron, ele se comporta probabilisticamente como uma onda, mas se você mede, aí ele se comporta como uma partícula. Porque tem alguém observando. Porque tem um observador, um negócio ali que um define, aparelho, digamos assim. que tem que medir que momento que o elétron passou e por onde ele passou. Então, assim, eu fui estudar isso tanto na ciência mais racional, que os caras assim, não acreditam na espiritualidade. Pessoal, a gente não tomou nada, não usou nada antes de fazer esse podcast, tá certo? O pessoal que é da física clássica mesmo, os cientistas, eles falam que isso, na verdade, é só um elemento da natureza que se contradiz. Mas se você perceber o Fritjof Capra, o Amit Goswami, que são físicos que fizeram livros que explicam a espiritualidade através, é isso aí. Você faz o colapso da função de onda a partir do momento que você pensa naquilo lá, né? E tem até um estudo que fizeram assim, uns códigos, tipo, eles pegaram uns códigos do computador, ele tem X códigos, números, X números. E aí fica no aleatório. Ele tem 2 números. E fica no aleatório. Aí, pum, sai um número impresso. Ou seja, tem 50% de chance de sair o número 1, por exemplo, e 50% de chance de sair o número 2. Ou seja, é meio a meio a probabilidade ali. E aí ninguém vê. Saiu, pum, botou na caixa. E aí vai botando na caixa. Aí teve 10. Aí digamos que a média é essa. É 5, saiu o número 1, 5, saiu o número 2. Ou 4, claro que tem variações. Mas não foge da realidade. E aí o que o cara fez? Pegou esse mesmo coisa, botou, sem ninguém tá vendo, sabendo o resultado. E levava a caixa para um monge, que já meditava mentalização há muitos anos. E ele ficava imaginando tal número. E tipo, algo que a probabilidade deveria ser meio a meio, mudou estrondosamente para um número que ele estava mentalizando. Ou seja, ele não tinha um observador lá para definir. E aí, antes de ter um observador, ele ficou criando aqui na mente, mandando as ondas. Ficou imaginando já como seria, né? É o experimento de Schrödinger.
que ele faz isso aí, né? Que ele fala do gato também, né? Numa Só caixa, loucura. se tá morto ou não. É Isso, a do gato também tem. Meu, pessoal, cuidado que vocês vão fazer quando sair desse podcast, né? Fica só pra refletir aí. Mas voltando pra tua história, você passou por várias religiões e aí você começou a pegar um pouco de cada e começou a estudar e já começou a dar aula nessa área, nesse ramo de terapia e tudo mais. Eu comecei a falar sobre isso mais ou menos em 2018, 2019. 2018 eu acho. Eu falava, na verdade, no começo eu falava sobre mediunidade, chakras, né? Eu comecei como terapeuta holístico e tal. E aí depois que eu fui vindo mais para esse lado racional e tal, mudar mentalidade, psicológico, a mentalidade, programação. E aí, cara, eu fui unindo as duas coisas, né? A astrologia, por exemplo, Abraão era astrólogo, né? Sabia que Abraão era astrólogo? Não. Ele viu o filho dele nascer, ele falou que ele sabia a probabilidade do filho dele nascer com 90 e poucos anos, aonde? Nas estrelas. Quem que vê isso nas estrelas? Astrologia. Abraão era astrólogo. Nossa senhora, se a gente falar dessas coisas, a gente vai longe. Mas, cara, eu viajei. Qual que é a pergunta que você me fez, Jadson? Voltando mais uma vez pra sua história. Que é que a gente começou. É verdade. Você foi pra várias religiões e começou a ensinar sobre mentalidade, espiritualidade, terapia. É verdade, você perguntou o que era, né? Como que começou. Então, eu comecei a trabalhar como terapeuta holístico, cerca de 2018, comecei a falar no Instagram, mais ou menos dessas coisas aí, fazer vídeo e tal. E aí, só que eu trabalhava como professor de educação física, sou formado em educação física, né? Depois eu fiquei num consultório de nutrição esportiva, comecei a trabalhar a psicologia de emagrecimento lá dentro, né? Trabalhar essas coisas de programações, neurociência e tal. E aí depois, cara, que chegou a pandemia, eu me joguei de cabeça de uma vez nas terapias, né? Comecei a atender, deu muito certo. Aí eu fiz a Fênix, que é a escola minha lá de autoconhecimento no geral. A gente aborda todos os tipos de ideologias e filosofias. E aí eu lancei a Fênix em abril de 2022, dia 7 de abril. E, cara, logo que eu lancei a Fênix, parece que tudo na minha vida, assim, perdeu o sentido do que eu tava fazendo, sabe? E aí passou um mês ali... Hã? Por quê? Não sei, mano. Eu fiz uma terapia com uma mulher de radiestesia e ela é, tipo assim, médium, né? Vamos usar esse termo, assim, paranormal. E depois a gente volta, não esquece não, que o cara falou que eu sou médio, e depois a gente volta nesse assunto aí. E aí ela é paranormal, ela falou, vou tirar tudo da sua vida que esteja te impedindo de evoluir. E o que não tiver no seu caminho vai sair, e o que tiver pra vir vai entrar. Eita, moça, nem me pediu, já vai assim. Pois é, então. Ela fez, cara, e perdeu totalmente o sentido. O negócio da... Obrigado. O negócio da escola. Porque até então ela é uma escola... e eu não te falo, essa escola, como que eu tive a ideia dela? Um ano antes, em abril de um ano anterior, 2021. Bom, um ano antes de agora... abril de 2022, um ano antes, abril de 2021. Bom, eu tenho que ser quem eu sou, né? Eu fiz uma consagração de cogumelo. Então, o cogumelo, ele é utilizado, por exemplo, pelos astecas, incas, maias, nórdicos, há um monte de gente, né? E ele tem a mesma função, é diferente, mas é bem parecido, falando a grosso modo, com a ayahuasca. De despertar o terceiro olho e tal. Hoje já tem vários estudos relacionados à psilocibina, né? Tratamento de depressão, várias coisas. E quando eu fiz essa consagração com esse cogumelo, sozinho, né? Botei meu fone de ouvido, botar as músicas que te guiam pelo trabalho espiritual, digamos assim. Deus, ou a realidade, não que as pessoas, jogou, cara, um balde de ideia na minha cabeça, que foi a escola Fênix. Como que ela seria, como que ela funcionaria, qual que seria o arquétipo, que foi a Fênix, por que seria e tudo mais. Um ano depois eu fiz a escola e lancei ela. Fiz a terapia, perdi o sentido da escola. No que eu perdi o sentido da escola, Você criou uma escola, Fênix? Criei uma escola, isso. Para ensinar sobre mentalidade? Para ensinar autoconhecimento geral. Né? Então, se pegar desenvolvimento pessoal, mentalidade, todas essas coisas se resumem a autoconhecimento. Ela tá rodando ainda? Então, agora eu vou lançá-la de novo. Vou te contar o porquê. É tipo turmas que você abre? Não, recorrência. Aberto, então eu tenho o método Fênix, que é um curso introdutório, onde eu explico como que a realidade funciona, e depois disso tem aulas que eu explico, falo todo tipo de coisa relacionada ao autoconhecimento, seja pirâmide de Maslow, produtividade, como a pessoa... Então já tem uma cacetada de aula lá dentro. De aula lá dentro já. E aí que eu lancei ela, cara, eu fui no Protagon, e no Protagon conheci a Jéssica. E aí lá, só que a gente se conheceu lá, foi só numa dinâmica só, depois a gente começou a conversar, eu comecei a fazer mentoria com ela, até que surgiu lá o evento. E nisso, cara, eu perdi o sentido total com a escola, então eu deixei de lado, fiquei meio que...
Aí rolou o evento lá do Power Man, né? Do nada você foi, encontrou com ela no Protagon, aí ela convidou você e as coisas foram acontecendo. Aí você foi lá, me afogou na água, né? Não, aquele dia do batismo foi um negócio muito doido, cara, porque a hora que ela falou, quem quer se batizar, eu fui lá e levantei, e depois eu falei, Jesus, o que eu tô fazendo? E como é que foi? Você já tava nessa? Tava assim. Mas a tua crença em relação a Jesus, antes de ser batizado, porque primeiro você acreditava um pouco de tudo, né? Você pegava o que tinha de bom de cada uma das religiões, de crença e tudo mais. E como é que era a tua visão de Jesus nesse tempo? Um cara maneiro. Ele lá, eu aqui, entendeu? Eu sabia que ele fazia coisas boas, mas não tinha aquela... Por quê? Mas você via ele como alguém histórico ou que alguém ainda está vivo espiritualmente? Não, alguém espiritual, alguém histórico e espiritual, mas eu não tinha conexão com ele. Por quê? Hoje eu vejo que naquela época é bem que aquele ranço do fã-clube, entendeu? Então isso acabou me afastando dele. Então ele lá, eu aqui, eu era muito mais Buda, tal, né? Siddhartha, tal, a história dele também é muito legal. E as outras linhas de pensamento. E aí, cara, que começou, quando eu conheci a Jéssica, comecei a fazer mentoria com ela, ela começou a falar pra mim de Jesus e tal, Jesus. Aí ela falou, que eu vi Jesus te batizando. Jesus me falou. Eu comecei a rachar o bico da cara dela, né? Quando eu ia fazendo a mentoria com ela, não, porque Jesus falou pra mim que vai batizar você, não sei o quê. Aí eu, né, dava risada, né, cara? Nem conhecia ela direito, só fazia mentoria. Aí um dia eu cheguei e fiz uma oração, falei exatamente desse jeito, mano. Eu fechei os olhos e falei assim, levo meus pensamentos ao Pai e tal, e sempre pensando em Deus, não em Jesus. Deus sem Jesus. Eu falei, Jesus, é o seguinte, eu não tenho muita conexão com você, mas se você tá querendo alguma coisa comigo, velho, você me dá um sinal. Eu falei assim, chamei de velho, colega e tal, e só. E dormi. 3 dias depois eu sonhei que estava sendo batizado num lago. Ô, glória, xaramanaia. Eu mandei mensagem pra ela desesperado. Eu falei, não, eu não aceito, eu não vou virar crente, não vou virar evangélico, porque isso vai contra tudo que eu acredito e tal. E ela rachando o bico, né? Pode negar aí o tanto que for, né? Não adianta nada. Agora que você chamou ainda, bicho. E aí, mano, beleza. Ela continuou falando isso e pra mim, na minha mente, inconcebível. Era só conversa. Não, eu acreditava que ela... Sim, é a crença dela, mas... mas pra mim não, porra. Imagina, eu aqui do terreiro, de todas as linhas e tal, e virar não crente. Conversa, né? Não conversa as coisas. Pra mim não conversava, né? Aí hoje conversa, mas não conversava. Aí eu fui na Ayahuasca, de novo, né? Faz 6 anos que eu frequento lá e tal. Eu vou... Lá já me ajudou muito, cara. Relacionamento com mãe, com a vida... Pode continuar. Se apertar de novo, eu dou um clique. Vai apertar de novo, hein? Vai me despertar já. E aí, o que rolou? Eu fui na Ayahuasca e era a Ayahuasca é o seguinte, cada dia nesse local que eu vou, né? Na Tribo Luz, eles têm uma essência de trabalho. Então, um dia para Arcanjo Miguel e para Shiva, outro dia para Jesus e Krishna, por exemplo. Né? Então, cada dia é um raio do arco-íris. E aí, eu fui lá, era o trabalho de Jesus. E, cara, eu cheguei lá, tomei ayahuasca e tal, então você fecha os olhos e entra no processo. E nesse processo, adivinha quem apareceu? Jesus. Aí ele veio pra mim e chegou me falando, né? Primeiro ele me levou num lugar que os espíritas chamam de umbral, talvez você entenda como purgatório. Um lugar com lama preta, pessoas gritando, pessoas sofrendo, triste, mas, mano, um negócio horrível, assim. E ele virou pra mim e falou assim, eu te tirei daqui, você quer voltar? Eita! E aí pegou e me mostrou o que ele queria pra mim. E nisso ele falou, eu quero que você estude o evangelho, eu quero que você ensine o evangelho, mas eu quero que você não vá com religiões, eu quero que você explique para as pessoas a sua história e tudo que você passou, que todos somos um só. Resumindo, foi basicamente isso, entendeu? E aí, cara, só que o que eu entendi? Que eu ia ter que virar evangélico durante um tempo. Aí eu surtei. A parte do não quero que você ensine com o filtro da religião, essa parte aí não se tocou. Parece que não entrou, entendeu? Eu só entendi, eu tenho que viver a realidade evangélica durante um tempo. Então na minha cabeça, mas ele não falou religião evangélica, falou o evangelho. O evangelho, exatamente. Você pegou a parada, foi exatamente isso. E eu não tinha entendido. Então eu fiquei uma semana mal, mandei mensagem pra Jéssica falando, mano, não acredito, eu não vou virar evangélico de jeito nenhum, mal. Aí um dia eu falei, Jesus, pelo amor de Deus, eu preciso de uma resposta. E na hora, ele veio, é papo de evangélico isso, né? Jesus veio e conversou comigo. Eu dou risada até hoje, porque até pra mim é meio estranho. É estranho falar, mas vou me acostumando. Ele veio e falou, explicou pra mim que não tinha nada a ver com religião, que eu não ia virar evangélico, lá e tal. Aí ele explicou direito, aí eu acalmei.
Aí rolou o Power Man, e lá no dia do Power Man, do batismo, que eu decidi, eu falei, não vou. Não, continua, depois eu pergunto sobre o evento. Tá. Aí, cara, na hora lá que vocês chamaram, né, pra fazer, eu levantei e fui, mas já me arrependi. Foi assim, tipo, Eu fui lá fora e fiz uma oração. Falei, Jesus, pelo amor de Deus, eu tô aqui e tal, e batismo é uma coisa muito séria, eu não quero fazer isso assim, porra, eu vou ali na piscina, não conheço o Breno e tal, não sei o quê. Aí, cara, eu falei, eu preciso de um sinal. Lembra lá que é uma sacada, você vê a cidade assim, né? Eu preciso de um sinal e tem que ser agora, não dá pra demorar. Foi naquela hora que tu tava lá de noite já, o pessoal comendo, e tu tava lá assim, né? Exato. Aí a Jéssica saiu e deixou tu lá, tá assim... Foi exatamente essa hora. O que eu fiquei fazendo? Eu fiquei olhando pra cidade, esperando, sei lá, um foguete, uma sirene. Eu juro, meteoro. Qualquer coisa, cara. Eu falei, pô, qualquer luz que apagar, acender ali, eu vou tentar interpretar como sinal. E aí veio a voz na minha cabeça e falou assim, olha seu celular. E aí eu, com a minha mente, pensei, olhar o meu celular, o que tem a ver? Beleza, distração da minha mente, mas... Peguei o celular, tinha uma mensagem de um amigo meu que me mandava mensagem há muito tempo. Era um link do YouTube. Mano, fazia muito tempo que ele não falava comigo. Ele mandou um link no YouTube. Fazia 17 minutos. Eu abri o link do YouTube, era uma pregação ao vivo. Pensa, eu fazendo o que eu fazia, não conversa sobre evangélico, não falava com um amigo há meses, e só tinha o link do YouTube. E era uma pregação ao vivo. Do nada ele mandou um Na hora que eu abri o link, o pastor estava falando entre uma vida velha e uma vida nova com Jesus. E que na vida nova, etc., já sabe tudo isso aí, né? Aí eu falei, pronto, é isso aí. Aí desliguei. Mas meio decepcionado, pô, não era essa que eu queria, né? Aí eu falei, porra, não vai falar nada. A pessoa espera, mas até, né? E, mano, assim. Aí não tinha como, né, mano? Aí eu falei, então é isso mesmo e tal. Aí o Júnior foi, ele falou comigo lá também. E aí a gente foi lá e você me afogou na piscina. E você me afogou na piscina, simples assim. E, cara, ali naquele momento tá muito frio, né? Mas aquele tremelique não foi de frio, não. Não foi. Não foi esse ponto que eu queria perguntar também. Porque a hora que eu saí da piscina eu tava sem frio, lembra? Sim, exatamente. Pessoal, o frio de São Paulo aqui tava, naquele dia, eu acho que devia estar uns 12 graus. Porque naquele tempo tava bem frio. Naquela época, chegou um dia que bateu 6 graus com ventania assim, ó, torar. E aí imagina, com um frio desse, a gente 10 horas da noite, dentro da piscina. Não é a piscina aquecida não, viu? É natural mesmo. Meu, eu tava assim, ó, tremendo. E ele lá assim, ó, pleno. Só que ele subiu. Na hora que ele subiu, que ele foi enxugar o rosto assim, pleno, sem tremer. Na hora que ele foi enxugar o rosto, foi assim... Aí foi assim, eu digo, pronto, vai baixar agora, vai falar em línguas, vai não sei o que, vai, pronto. E como é que foi essa experiência aí? Foi, tipo, só involuntário, foi só um momento? Foi. Acho que a energia é muito forte, né? E mais cedo eu tinha sido batizado pelo Espírito Santo, né? De acordo com a Jéssica ali, porque eu fui na Lagoinha e fazia muitos anos que eu não ia numa igreja. E, cara, eu chorei do começo do culto até 15 minutos depois, sem parar de chorar. Aí ela falou isso aí pra mim. Então, aconteceu os 2 batismos no mesmo dia. E aí, né, tem aquele lance de você quebrantar seu coração e tudo mais. Aí depois disso, eu fui num evento do Thiago Brunet lá, fiquei os 2 dias, nossa senhora, aquilo... Enfim, e Jesus veio pra minha vida, então, dessa maneira aí, sabe? Então, me entreguei pra ele. Mas por que eu consegui me entregar pra ele por completo? Porque se encaixa totalmente com tudo que eu estudei. Aí você pode estar na sua cabeça, como, né? Com banda, com não sei o quê, lá. Dentre um dos estudos que eu estudei, tem uma coisa que ela funciona da seguinte maneira. Pode parecer doideira, mas você vai ver que faz sentido. Me conta alguma coisa que a gente falou nesse podcast que não pareceu doideira. Tudo se encaixa, mano. Tudo se encaixa, é perfeito demais. Então, por exemplo, se você mora numa cidade, tem um prefeito. E se você está ali num condomínio, você tem um síndico. Então, tem um governador, que governa várias cidades, tem um presidente, que governa vários estados, que governa várias cidades, certo? Uhum. Então, imagina que o nosso planeta é como se ele tivesse um prefeito. E nós temos o nosso sistema solar com vários planetas. E é como se esse sistema solar com vários planetas tivesse um governador. E como se aquele braço daquele sistema solar, com vários sistemas solares, tivesse um presidente e por aí vai, entendeu? Expandindo. E no entendimento das coisas que eu percebi até hoje, Jesus é o cara daqui do nosso sistema solar, entendeu? Eu sei que isso vai contra, por exemplo, porque ele né, vamos supor que é o universo inteiro e tal, mas no meu entendimento até hoje, e óbvio que eu estou totalmente disposto a também abrir essa crença se me fizer sentido, ele é o cara do sistema solar, do planeta, e é o cara que está ali junto com Deus.
Entendeu? Então, quando eu me entrego para ele, ele é o cara que governa todas as outras linhas de pensamento também. É como se todas as outras linhas também tivessem a bênção dele para acontecer. Eu já li um livro psicografado que fala sobre a história de um Exu. E eu sei que Exu, para muitos evangélicos, é algo negativo, é um espírito do mal, mas no nosso entendimento, no entendimento da Umbanda também, ele não é um espírito do mal. Mas os espíritos do mal falam que é Exu para vocês acharem, né, vocês, os evangélicos, acharem que ele é do mal, para criar exatamente essa treta, entendeu? Mas ele seria o guardião de Jesus quando Jesus encarnou. Então tem toda uma guerra espiritual por de volta, e esse guardião, que o nome dele é Selmlaresh Latmeye, já vem de eras, né, assim, um espírito de acordo com essas linhas, passou por vários degraus de evolução. Então ele cuidava de Jesus quando Jesus encarnou. Então quando vai surgir uma nova religião, que nem a Umbanda, que é muito recente, 1900 e alguma coisa, eu não lembro o ano, acho que 20, existe toda uma estrutura no espiritual que diz, vai surgir uma nova religião, esse encarna, esse aqui, se aceita essa posição, esse jeito. É como se fosse uma outra estrutura assim também, entendeu? Muito mais expandida do que a gente consegue enxergar. Então, todas essas coisas, para mim, elas se encaixaram. Então, eu falei, então, Jesus, faça feito sua vontade. E aí, eu comecei a escutar ele e, tipo assim, vai naquele lugar que tal pessoa vai pagar o almoço para você. E você vai, a pessoa paga, você fica, como é que pode? Essa aqui falava uns negócios, vai acontecer isso aqui, né? E ela tem um jeito que se... E acontecia. Então... Aí você deixou de servir os síndicos, os porteiros, e foi começar a servir o dono do prédio. Basicamente isso aí. Falar direto, né, com o cara ali. E foi tudo, se encaixou desse jeito, mano. Entendeu? Então hoje eu tô aí, o que ele pede pra mim eu faço. Inclusive isso aqui que eu tô falando, todas essas loucuras aqui, de alienígena e tal, do que eu passei, as histórias das religiões. É isso. Quase que ele me pede pra destruir as religiões. Que? Taca fogo em tudo. Hã? Mas não é a religião, o ensinamento em si, é a estrutura política. Entendeu? Pensa comigo o seguinte, uma pessoa religiosa, ela é dogmática. Uma pessoa dogmática, ela é arrogante. Porque ela tem uma linha de pensamento, ela só acredita naquilo e ela não consegue observar além daquilo. E uma pessoa arrogante faz o que? Ela desfaz dos outros. Isso é tudo que Jesus não queria. Isso é tudo que ele não ensinou. Isso é tudo que ele não foi. Jesus não foi cristão, Buda não foi budista, Abraão não foi judeu, entende? Esses caras viveram e aí criaram uma coisa em cima desses caras. Não estou dizendo que isso é errado, porque isso tem a sua função. Mas na sociedade tem a sua função, obviamente, mas é como se, tipo assim, o espírito livre de verdade, que todos nós nascemos para ter, ele não vai de encontro a um sistema dogmático. Ele vai no evangelho. Então, eu tive uma discussão, por exemplo, uma discussão de conversa, né, com um cara que é teólogo, um amigo meu, o Carlos, ele é muito estudado, e a gente estava falando sobre acreditar em Jesus. Né? Então, eu acredito em Jesus, estou salvo. E aí ele começou a falar isso, a gente começou nessa conversa aí, e eu falei para ele, não, cara, lógico que não. E Jesus me disse isso que eu estou dizendo. Eu falei, você acredita em Jesus, está salvo, então você acredita nele, pronto, e foda-se o resto. Você pode tratar mal os outros, pode mentir, pode fazer só porque você acredita nele, está salvo. Isso não faz o mínimo sentido. Falou assim, o foco não é em Jesus. Ele me disse isso, mano. Tô dizendo assim, dentro da minha experiência, tá? O foco não é nele. O foco é no evangelho que ele prega. Entendeu? As pessoas focam nele e sem perceber elas idolatram. Elas fazem exatamente o que está escrito na Bíblia para não fazer. E eu não tô dizendo que ele não é o cara. Ele é o cara. Mas o foco não é nele. No que ele é... Ele, sabe? Pessoa homem. É pessoa homem. O foco é no ensinamento que ele veio trazer. E as pessoas não fazem isso. As pessoas focam nele. Como homem, como cara, idolatram ele, botam ele lá em cima e esquece de tudo que ele tentou ensinar. E é por isso que tá todo mundo hoje nessa... Porque é aquela coisa, né? Qualquer coisa que você pega para idolatrar ou botar o seu coração, você já tá errado nisso. Porque, por exemplo, uma vez eu tive um sonho profético, Deus me mostrou, eu tava num navio, eu tava com a galera de igreja religiosa. Isso foi, acho que esse sonho deve fazer uns 2 anos, 1 ano e meio. E aí, a gente subiu a escada e foi para uma sala. E essa sala é como se fosse a sala que a gente fosse fazer um culto. Tipo, uma célula, alguma coisa assim, entendeu? Só que nessa sala tava Deus. Tava o próprio Deus lá, como pessoa. E a gente ia para se encontrar com Deus. E aí Deus falava do fim do mundo. Ele falava das coisas que ia acontecer. Aí as pessoas já ficavam assim, ó, com medo. E aí, no navio que a gente tava, chegava um outro navio na frente e
piratas, as pessoas de lá começavam a invadir o nosso navio. E saquear e quebrar as coisas, começava o fim do mundo, entendeu? Aí, os caras invadindo, aí e o navio, o nosso, que a gente tava lá com Deus, ia afundar. E aí o que a galera fez? Mesmo a galera que acredita em Deus, que tava lá na célula, na igreja, tudo impecável, digamos assim. Elas pegaram e saíram correndo. Ou seja, a gente devia estar lá com Deus, no fim do mundo. Mas elas saíram correndo para resgatar os bens materiais dela e as pessoas. Entendi. Entendeu? E aí o que acontece? Eu até falei, uma mulher tava correndo no corredor, indo embora, aí eu parei assim na porta. Ei! Aí ela olhou para trás assim, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Aí ela olhou com a cara de tristeza assim, tipo, eu sei que eu deveria, mas eu não consigo. Aí pegou e foi embora. Um apego. Atrás das coisas, para tentar salvar as coisas e salvar as pessoas lá. Então, qual que é o ensinamento disso? Que eu peguei, que eu entendi. Vai ter muita gente que é de Deus, que vai estar na igreja, que é tudo ok. Só que na hora que o bicho pegar, ela vai escolher não ser salva, porque o coração dela não está em Deus. O coração dela está nas coisas e nos apegos emocional que ela tem. Então ela vai escolher aquilo ali. Porque diga onde está o vosso tesouro, que ali eu vou dizer onde está o vosso coração. Então o primeiro mandamento é amar Deus acima de todas as coisas. Não é tipo, eu amo Deus, mas eu me importo mais com a minha mãe. Entendeu? Porque na hora que o bicho pegar, ela vai deixar Deus e vai fazer qualquer outra coisa. Então onde é que está o seu coração? Esse é o ponto, entendeu? Então, isso é uma parada difícil, né? Muitos cristãos vão perder a salvação porque o coração deles está no lugar errado. E aí na hora que o bicho pegar, eles vão... O que você acha? Você acha que a gente está entrando no Apocalipse? A gente está encaminhando. Está encaminhando, porque assim, eu acredito que está na palavra assim, que a gente é um corpo de Cristo. Você deu o exemplo do braço, do universo. Na palavra de si, Cristo é o cabeça. Entendeu? E nós somos um membro, fazemos parte de um membro. Então, muitas vezes eu vou fazer a função do braço, você vai fazer a função da perna. Cada um tem a sua função. E o que acontece de muita briga religiosa é que um cara tem uma função, aí ele acha que todo mundo tem que fazer a mesma função que ele. Só que todo o corpo fosse fazer só a função de mão, como é que a gente ia respirar, como é que a gente ia falar? Entendeu? Então, a gente tem que entender a multiforme graça de Deus, as várias maneiras de ele operar. Então, o que acontece? Se a gente está entrando... Eu não tenho muito entendimento sobre o Apocalipse. Eu já li umas 2 ou 3 vezes o Apocalipse, tenho um entendimento básico. Mas eu não tenho aquele aprofundamento. Agora, tem gente que, parece que entende aquilo ali de uma forma, entendeu? Porque Deus chamou aquela pessoa para ensinar sobre isso. Vai ter gente que Deus vai chamar mais para falar sobre a graça, sobre o amor, a salvação. Vai ter gente que Deus vai chamar mais para repreensão, entendeu? Para ser mais rígido. Então Deus vai chamar cada um conforme a sua vontade. E eu acredito que Deus está preparando os filhos, a manifestação dos filhos que vai ter, e vai ter esse avivamento. Entendeu? Eu acredito muito nisso, que vai ter esse avivamento. E que eu faço parte, espero que todos aqui também façam parte. Ele tá chamando aí a galera. Só você dizer. Tá em peso mesmo. Tá em peso mesmo. E se a gente olhar, por exemplo, em outras escrituras, né, outras profecias de outros lados, a gente vai perceber que várias apontam para esse momento que a gente está vivendo agora. Esse momento que eu digo não esse ano, mas esses anos. Né, o calendário maia, por exemplo, em questão de milhares de anos, se ele teria errado ali 8 anos, 10 anos, Chico Xavier falando sobre a data limite, a astrologia trocando a era de Touro para a era de Aquário. Muitas coisas vai se encaixando. Eu falei errado, não era de Touro, não, de Capricórnio. Muitas coisas, cara, tipo, se alinhando assim para esse momento que a gente tá vivendo agora, sabe? Eu vi com um cara que ele já foi satanista, que ele falou assim também, que no calendário dos satanistas começam agora em 2023. Eu já vi também isso aí. Várias coisas aí, né, cara? Pra mim nós estamos. E esse cara que eu vi, que ele é satanista também, ele falou desse do calendário 2023. Eu não me aprofundei muito, mas ele até falou, eu acho que o Lula vai ganhar, porque as coisas tem que pegar, o bicho tem que pegar. E aí ele falou isso bem antes, viu? Ele não falou depois, ele falou antes, e foi o que aconteceu, né? Mas as coisas aí vai encaminhando, então assim, aquele negócio, cada mal tem o seu dia, cada dia tem o seu mal. Então é você focar naquilo que Deus te chamou. Às vezes não focar no que o outro tá fazendo, focar em fazer sua parte. A parte que ele pediu pra mim é essa aí, né? Eu sei que você tem sua parte, eu tenho a minha, ela tem a dela, o Zé tem a dele, que ele me contou o propósito dele ali hoje também, que é muito fera, né, mano? Acho que poucas pessoas topariam fazer o que ele topou fazer aí aqui em Faville. E, enfim, se você ficar afim de conhecer algumas outras
ideias aí, filosofia, só pra você ficar... Algumas outras ideias... Opa, não, brincadeira, pra você ver. Mas os lados eu acho interessante ouvir. Ouvir, porque, por exemplo, você viu que tem visões que você traz, você trouxe aqui visões na mesa, que se uma pessoa de fora, geralmente, por exemplo, religiosa ou evangélica, olhar e vai dizer, não, esse cara tá falando besteira. E aí eu peguei a tua própria visão e expliquei ela de uma forma cristã. De outra forma, exato. Entendeu? Cara, as coisas se encaixam. Então, o que eu acho interessante é o quê? A pessoa tem a sabedoria, porque, por exemplo, se uma pessoa tá brigando com a outra, elas estão em guerra, muitas vezes as duas pessoas não são má. Ela tá brigando porque ela de fato acredita que aquele é o certo. E a outra também. Então não é você olhar pelo dela nem pelo dela, é olhar de cima. Você olhar os dois, entender os dois e ver a situação de cima. Consciência, né? Então eu acredito que é importante a pessoa ter a mente aberta, mas também não pode ser facilmente manipulável. Ela tem que ter a mente aberta, mas tomar cuidado para não ser enganada facilmente, porque tem doutrinas erradas. Exato. Então ela pegar para saber, por isso que é muito importante a Bíblia. Pelo menos eu tenho a Bíblia como base. Porque às vezes vai ter coisa que você não vai conseguir entender ou discernir, mas tem a Bíblia lá como base. Entendeu? Então é surreal. A Bíblia, ela dá bastante norte mesmo para as coisas, né, cara? Muitas a Bíblia tem cada coisa profunda. Depois que eu comecei a estudar, aprofundar aí, depois do batismo, né? Que aí ele me chamou isso aí, puta merda, cara. Eu fui ver, eu falava, cara, tem isso aqui, isso, nossa, desse jeito eu não acredito, mano. Tu já tinha lido antes a Bíblia, não foi? Já, mas é... Tu ficava surtado desse jeito? Não, de jeito nenhum. Meu, uma das primeiras coisas que Deus me mostrou na Bíblia foi... Jesus fala que a palavra de Deus é a semente da sabedoria. Deus, e aí é um princípio, Deus só dá semente ao que semeia. Então, para que você vai querer a revelação, o entendimento da Bíblia, se você não vai semear na sua vida, você não vai viver e não vai ensinar para ninguém? Exato. Entendeu? Essa parte da revelação é muito foda, né, mano? Exato. E aí o que acontece? Você aceitou Jesus, você recebeu o batismo, você desceu as águas. Ou seja, Jesus, eu quero que essa semente da palavra de Deus seja semeada aqui, eu quero viver. Aí diz, então você quer, então toma semente. Então toma a revelação. Aí a mente, bum. Eu lembro que eu já li a Bíblia, eu li, tipo, acho, na primeira vez que eu comecei a ler, eu li uns 4, 3 dias seguidos, não entendia nada, deixei pra lá. Aí depois que eu tive toda a experiência com Jesus, alguns anos depois, e aceitei ele, que eu comecei a ler, velho, cada linha, cada palavra, a mente explode, velho, um negócio de outro mundo, entendeu? Então, não vai dizer que essas coisas é natural, é sobrenatural. Agora é o sobrenatural que acontece aqui dentro. E as pessoas só valorizam o sobrenatural daqui. Fica olhando pra fora sempre, né? Uhum. Esse eu acho que é um dos maiores desafios, né? Os olhos mesmo. Jesus fala isso lá, acho que é Mateus, eu não lembro o versículo, mas que ele fala que os olhos são a lamparina da alma, né? E que se os olhos tiverem luz, você vai ser luz se eles tiverem... Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. É isso. Uhum. É isso, eu não lembro Muito da palavra. Você já é isso aqui. Pô, mas, mano, pra mim, isso aí foi uma das experiências mais fortes mesmo em relação a se entregar pra Jesus, né? Eu devo agradecer muito você, né, Jadson? Vou agradecer aqui na frente de todo mundo. O primeiro que me fez batizar, agora o primeiro que grava podcast comigo, que mais vai ser meu primeiro, hein, Jadson? A Jéssica tá até com ciúme. Mas é isso aí, eu acredito que a gente já passou bastante, já deve estar o quê? Umas 2 horas de podcast? Caraca. Vai dar 2 horas? Sério? Cara, era pra ser uma, né? 1 hora só. Era pra ser uma, era pra ser 50 minutos, né? Amado, quando as conversas nesse nível vão acontecendo. Mas é isso, gratidão por ter vindo aqui. Tamo junto, mano. Gratidão por esse podcast, por esse bate-papo interessante, para agregar um na vida do outro, visões diferentes, podemos expandir a consciência com um ponto de vista diferente. E qual é o recado final que você dá pro pessoal aí que tá te assistindo? Bom, se me convidar, um dia a gente vem para falar mais da parte terapêutica, né? Não falei nada de psicologia, parapsicologia, só espiritual. Tem a terapia, mediunidade também, que era para falar, tem um monte de coisa. Mas eu vou ter curso também daqui a pouco. Então, mas a gente vai ter que marcar, O que você perguntou? Qual é o seu recado final para quem tá te assistindo? Meu recado final para quem tá assistindo é... Putz, aí você me pegou de saia justa, hein? Mas eu acho que é basicamente o seguinte. Acho que a principal coisa negativa do ser humano é ela não fazer o arroz com feijão. É tratar bem as pessoas, se perdoar e você conseguir olhar o outro como um próximo, né? E tudo isso vem por conta de ideologia. Então, que a gente possa se afastar um pouco do que a nossa mente diz, que os conhecimentos dizem. Eu não acredito que conhecimento é poder. Eu acredito que conhecimento com consciência é poder. Então, que a gente se afaste desses conhecimentos e que a gente se aproxime mais do Espírito, né? Que a gente se aproxime mais de Deus, seja dentro da Bíblia, seja no Alcorão, seja em Torá, seja na Umbanda, no Espiritismo. E eu faço um convite para você que está aí, por último, para que você se permita a conhecer outras filosofias, outras ideias, né? Não precisa ir lá experimentar,
mas vê que Deus, ele tem várias faces e ele se mostra em cada uma delas, em todas as religiões que existem. Então, meu convite é para que as pessoas abram sua mente e vá conhecer cada um, porque tem resposta para praticamente tudo aí. Muitas das lives que eu fazia, que eu contava essas experiências sobrenaturais que eu comecei a ter desde que eu aceitei Jesus, eu falava assim, você não precisa acreditar em nada que eu tô falando, mas testa. Porque é tão real que eu não tô nem aí. Você vai lá testar, vai no teu quarto, ora, pergunta na moral pra você ver. Aí as orações que você fez inocente, né? Orou e pum. E funcionou. E responde, pô. De repente você tá na frente do alienígena e não sabe. Mas é isso. Depois a gente marca um outro podcast, porque ainda vai ter muitos mais pontos de vista diferentes e divergentes nessa questão de todas as religiões, Deus, nessa questão do alienígena, nessa questão de mediunidade, vai ter muita assunto aí. A gente fala trabalho, oferenda, Exu, a gente explica tudo exatamente. Isso aí. Isso é algo importante, porque geralmente quando duas pessoas vêm ela falar de ponto de vista diferente, você vê que no final nenhuma sai pensando como a outra, sai tudo do mesmo jeito. Porque elas não querem vir para ouvir, elas querem vir para mostrar que tá certo. É ideologia, né? Então a mente entra no modo ataque e defesa. Ela não quer saber se o que você está falando é verdade, ela só quer saber como eu posso pegar isso que ele está falando e ganhar no argumento. Exato. Entendeu? Então tem que ter a mente aberta, com sabedoria, mas claro, para não ser facilmente enganado. Chega uma pessoa dizendo, não tem sentido da vida não, se tá a oportunidade de roubar aí é para roubar mesmo. Deixou aí, não sei o que, deu bobeira, você tem que aproveitar. Se uma pessoa ensinando coisa errada, você tem que ter a maturidade para não ser facilmente influenciado. Exato. Mas é isso. Valeu, Pedro. Irmão, eu agradeço pelo convite. Tamo junto, meu irmão. Mais vezes aí. E é isso. É nóis. Com certeza. É isso aí, pessoal. Ativa o sininho, se inscreve e a gente se vê na próxima. Fechou? Tamo junto. Beijo é pra nóis. vocês. Tchau, Valeu. tchau.